Olá a todos e a todas, muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Ora Essa. E nós hoje temos connosco a Inês Cardoso Anacleto, que é uma fã, vamos dizer, bastante grande do Sr. Tolkien. É uma das responsáveis do projeto Tolkien Talk, que é só o canal de YouTube que fala das obras de Tolkien em língua portuguesa mais visto. E é uma verdadeira expert na obra tolkiana e por isso este episódio vai ser dedicado àquele que é considerado o pai, avô, o tio da fantasia, a uma das figuras, não mais, se não a figura principal da fantasia mundial e dono de uma obra incontornável e absolutamente imortal. Olá Inês, obrigado por teres vindo. Olá, Francisco. Olá a todos que estão aqui a assistir, não, a ouvir este podcast. Muito obrigada, Francisco, pelo teu convite. Sinto-me muito honrada por teres pensado em mim, em relação a este tema, né, ao nosso querido Senhor Tolkien e a tudo aquilo que envolve a sua obra e o seu trabalho. E é isso, olha, vamos falar daquilo que eu mais gosto de fazer no mundo, que é, lá está, falar sobre Tolkien, sobre o Senhor dos Anéis, sobre a Terra-média, porque é basicamente aquilo que eu sei fazer melhor na vida. Então O acho que que nós vais fazer na é, vida é falar de Tolkien. por isso é que o nosso canal se Ok. chama Tolkien Talk, né? Então, olha, vamos começar se calhar por aí. Explica-nos, fala um bocadinho sobre este canal, sobre o Tolkien Talk, que acho que há bastante pessoas que se calhar não sabem que há tantos conteúdos sobre o Tolkien em português, não é? Como é que isto me surgiu? Que é que podemos esperar deste projeto? Fala-nos um bocadinho do Tolkien Talk, se faz favor. Então, o Tolkien Talk começou em 2016. Eu não fui uma das fundadoras, eu só entrei em 2018. Porém, o canal foi criado então em 2016 pelo César e pelo Sérgio, e eles são brasileiros, né? E o canal começou com o intuito de responder a dúvidas que as pessoas faziam sobre a obra de Tolkien. Na época, no Brasil, havia um grupo de Facebook, né? Uma grande página em que as pessoas faziam constantemente as mesmas dúvidas. É normal, né? Aparecem Claro. fãs novos, pessoas que leram Os Senhor dos Anéis, que viram os filmes, então as perguntas acabam por ser sempre, quase sempre as mesmas, né? E o objetivo foi, vamos fazer vídeos, vamos fazer conteúdo que fique para sempre, né? É só mandar o link, tens esta dúvida, toma, tal, está aí o link para ti. E então eles começaram este projeto nesse sentido. E eu entrei então em 2018, de forma muito curiosa, porque eu depois comecei a seguir o Tolkien Talk. Nós tínhamos depois já um grupo à parte, que era o Dragão Verde, também no Facebook, que já não existe. E nesse grupo eu postei uma foto, de um livro de culinária que nós temos do Senhor dos Anéis, publicado em Portugal, pela Europa América, que é a Cozinha do Senhor dos Anéis. E eu, como tinha visto que esse livro não existia no Brasil, eu tirei uma foto naquela e postei no grupo, naquela assim: pessoal, conhecem esta obra? E passado tipo um bocado, recebi uma mensagem do César: olá Inês, gostavas de fazer vídeos de culinária para o Tolkien Talk? Eu fiquei assim naquela, epá, espera aí, eu sou fã do César, né? Ele para mim era aquela pessoa que está na internet a falar de Tolkien, né? Sou fã. E eu assim, nem acredito que o César me mandou mensagem. E eu disse logo que sim, né? Porque eu já há algum tempo também pensava, epá, gostava mesmo de conseguir um dia falar na internet sobre Tolkien e fazer uma página, ter alguma coisa minha. E então aceitei este desafio do Tolkien Talk e comecei a fazer vídeos de culinária uma vez por mês. Fiz o bolo de anos do Bilbo, fiz fish and chips, fiz praticamente quase todos os pratos que nós temos no Senhor dos Anéis e no Hobbit. Fiz o lembas, fiz o creme, fiz muita coisa. E eu pensei, com isto eu, inocente na altura, quando se acabarem as receitas, eles não vão querer que eu faça mais vídeos. Então vou começar a propor outros temas. Então comecei a mostrar figuras que eu tenho, livros que tinham sido lançados aqui em Portugal, para ver se eles realmente queriam me manter no projeto. E pronto, e é assim, foi assim que começou, inocente, que agora carrego o projeto às costas, com muito gosto, né? Entretanto, hoje em dia eu e o César somos os responsáveis pelo Tolkien Talk, somos nós que fazemos a gestão da casa. Temos muitas pessoas que trabalham connosco, voluntariamente, e agradecemos a todas elas porque este projeto é. Parece que não, mas dá muito trabalho. E praticamente o Tolkien Talk, nós queremos que o Tolkien Talk seja aquela fonte para qualquer fã de Tolkien. Seja, se vocês têm dúvidas sobre algum personagem, algum lugar da Terra-média, algum acontecimento, se querem ver receitas, se querem ver vídeos sobre qualquer livro lançado por Tolkien, seja Terra-média ou não, qualquer adaptação de Tolkien, seja desde os filmes mais antigos de animação, seja das adaptações russas, a Vocês tiram trilogia do dúvidas Senhor sobre dos adaptações Anéis. russas também?
há uma adaptação russa muito bizarra. Há Olha, uma, acho que é interessante. finlandesa, também muito bizarra. Há muitas adaptações esquisitas do Senhor dos É o Anéis. Putin Baggins. É, não, ainda foi da altura da União Soviética. Acho que Ah, foi ainda na Deve altura da ser, União Soviética. deve ser incrível. Ahm, pá, é muito creepy. Gorbachev a dizer e o sol não te passa. Não, é muito creepy mesmo. E então nós queremos que, se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, nós queremos que a pessoa vá ao YouTube ou até mesmo no Google, né, procure e esteja lá um vídeo do Tolkien Talk com o tema. Claro que, por exemplo, nós não temos ainda um vídeo sobre o Bilbo. O Bilbo! Porque é um. É uma falha gigante, não sei o que estão à espera. É porque imagina, nós há 2 anos, acho que foi há 2 anos, fizemos, eu e o César fizemos um vídeo sobre o Sam, eu fiz o Sam e o César fez o Frodo. O- que são, pronto, vá, o Sam, digamos, é o Pois, herói principal da Terra-média e o Frodo para mim é também. assim. É, e é. Mas pronto, o Frodo, né, é aquele que vai até ao fim, né, e carrega o anel, então eles têm os dois o peso que têm. E são vídeos que eles ficaram entre 40 a 50 minutos, acho eu, e nós tivemos que cortar metade do vídeo. Então, um vídeo sobre o Bilbo é uma coisa que nós temos medo de nos debruçar sobre, que vai ficar uma coisa absurda. Uma Absurda longa-metragem de mesmo. 3 horas, não custa nada. Não, não custa, claro. É que depois nós gravamos, ao invés de nós fazermos vídeos só com imagens por cima, nós queremos aparecer, né? Pronto, acho que E isso. mascarados como eles, se calhar. Não, não, isso não, isso não. Ah, pena. Porque Eu nós gosto queremos que as sempre de ver pessoas gente também. mascarada de Hobbit, com os pés todos encardidos e peludos. É sempre bonito. Isso é agora, basta ir à rua, né? Com o tempo que está e vais E para uma e poça de descalço, é lama. verdade, fica um Hobbit. Exato. E Olha, então, diz isto. pronto, é só isso. Ou seja, nós gostamos de aparecer, né, para que as pessoas também sintam uma relação connosco, né? E depois nós queremos uma edição com imagens bem feitinhas, música. Então, editar um vídeo, tu sabes, e tu editas um podcast, né? Sabes que o processo de edição é penoso, né? Então, nós ainda estamos com um medo muito grande de fazer o vídeo do Bill. Mas um dia vai acontecer. Eu Um dia agora vai podia acontecer. armar-me aqui um profissional dizer é muito penoso, mas eu não faço muita edição, o que fica quase sempre, está aí pronto. E eu não tenho imagem, que isso é que eu acho que deve dar bastante trabalho. E os vossos vídeos, quem for ver ao YouTube, vê-se que há ali bastante trabalho e profissionalismo mesmo. Obrigada. Então, de parabéns por isso e convido a malta que gosta ou que tem algum interesse em Tolkien, que vá lá conhecer. Porque eu acho que este episódio, já agora, devíamos ter começado com esta frase. Não é só para os fãs fervorosos de Tolkien ou de fantasia, eu acho que serve também para aquela malta que pode achar, ou que nunca leu, ou que não conhece, nunca viu, ou que acha que não gosta, se calhar depois de ouvir aqui a nossa conversa, pode mudar um bocadinho de ideias, ou pelo menos ficar curioso, conhecer um bocadinho mais a história do Sr. Tolkien, porque a verdade é que nós associamos-lo sempre ao Senhor dos Anéis, que é normal, é a obra-prima Sim, dele, é a Magnus Opum dele. Mas ele tem uma obra muito variada e ele não é conhecido e não é imortalizado na literatura por ser o primeiro, mas pela obra que ele teve, que é isso vamos falar daqui a bocadinho. Pá, ele tem muita coisa diferente e que eu diria que pode haver gente que possa não gostar muito do Hobbit e gostar das coisas que o Tolkien escreveu. E é claramente o pai da exato. fantasia. Quando um autor tem um livro de receitas, escrever fantasia porque realmente tem que ser grande, não é? Não acho que não há mais Exato. nenhum. Acho que não há mais nenhum que tenha receitas para papar. Acho que hoje em dia, já no mundo em que nós vivemos, acho que já vi de Harry Potter, já vi também de Game of Thrones, mas do Senhor dos Anéis há vários, sim. Eu tenho. Acho que tenho três. É. Tens 3 livros de receitas do Senhor dos Anéis? Há assim tanta coisa para comer? Eu É quase sempre. porque tu podes ter aquelas receitas que são tiradas diretamente do livro, mas podes te inspirar e criar receitas. O que é que os elfos comiam, né? Imagina, E vais a só uma que os, festa em Rivendell. e só que os hobbits é muito ponto de virar, que eles gostavam muito de papar, não Exato, é? Portanto, exato. aliás, eu se vivesse na Terra-média, gostava de ser um hobbit. Já sou meio Sem hobbit, dúvida. porque eu sou baixinho, Eu também. não tenho os pés naquele estado, felizmente, mas tudo o resto combina. Gosto de dormir, gosto de comer. Bem, não Exato. estava à espera de falar de receitas logo ao início da conversa. Obrigado, Inês, por este momento. Olha, diz-me uma coisa, curiosidade. Quando é que descobriste a obra do Tolkien? Foi a ler os livros? Foi com muita gente já com os filmes? Quando é que percebeste que havia uma coisa chamada O Senhor dos Anéis? Conta-nos lá. Então, eu, como se calhar a maior parte das pessoas da minha geração, conheci o Senhor dos Anéis, quando saíram os filmes, no início deste século, né? Dos anos 2000, sim. Exatamente. Eu tinha 6 anos quando saiu o Senhor dos Anéis, em 2001,
E em 2002 os meus pais compraram a cassete. Se bem que eu acho, os meus pais já não tenho certeza, mas eu acho que os meus pais foram ver ao cinema. Porque eu lembro-me de estar no Colombo, isto é aquela memória muito vaga de infância, sabes? Que tu não sabes se é verdade ou não, ou se foste tu que a criaste. Eu tenho uma ideia de estar no Colombo no Natal com os meus pais e eles irem ver o Senhor dos Anéis e deixarem-nos em casa dos meus avós. Isto com a Irmandade do Anel. A minha mãe, no entanto, diz que se lembra de ir ver as duas torres. Mas eu acho que eles foram ver a Irmandade do Anel. E eu lembro que na altura, mesmo que eu não mesmo não conhecendo nada, né? Eu fiquei naquela, epá, também queria ir ter ido ver. Entretanto, pronto, os meus pais compraram o VHS já em 2002, né? E foi quando eu tive o primeiro contacto com a obra. E entretanto, quando foram saindo depois as duas torres e o Regresso do Rei, né, nós fomos comprando os filmes, nunca vi nenhum no cinema, e isso para mim é uma dor tão grande que tu nem imaginas quando enquanto pessoas, vá, às vezes da minha idade ou um pouquinho mais velhas que eu, fui ver o Senhor dos Anéis ao cinema quando saiu. E eu, Eu fui também, já era um bocadinho mais velho que tu. No primeiro tinha os meus 11, talvez, pronto. 12. Epá, e sim, foi uma experiência. Eu já tinha lido na altura o livro, e eu acho que Ah, tu leste antes. li antes e Ah, tu és sei, e para desses. mim eu lembro-me que os filmes fizeram-me gostar mais do livro. Aliás, eu acho que o Boa. Tolkien, vamos falar disso mais para a frente, provavelmente. Os filmes são fantásticos, mas eu acho que é daqueles livros que tu, quem leu em miúdo até pode ter gostado, é o que é o meu caso, eu Sim, gostei, sim, mas quando voltas a reler mais tarde, aos 20 e tal anos, 30, sim. 30 não, tinha 20 e poucos talvez, mas já com outra maturidade literária, outra maturidade de vida também, eu acho que é aí que tu percebes verdadeiramente, epá, não, isto é mesmo, é diferente, não é? Acho que não há obras de fantasia que se aproximem muito do Tolkien, há outras muito boas, mas Tolkien é o único e eu acho que tem que ser um bocadinho mais velhos para o apreciar na sua plenitude, digamos assim. Mas desculpa, interrompi. Portanto, foi com os filmes e depois Não, sabes que foste aos o livros. C.S. Lewis diz até isso sobre o Hobbit, que o Hobbit, pronto, tu começaste com os Seus Anéis, não sei se leste o Hobbit também antes dos O filmes ou Hobbit não, li depois. Sim, acho que li depois, tenho quase certeza que sim. Primeiro mas li o C.S. o. Lewis, quando ele fez uma crítica sobre o Hobbit, ele disse que é daquelas obras que quanto mais lês, mais aprendes a apreciar. Eu acho que os Seus Anéis É, funciona até funciona da mesma forma. o Mas Hobbit pronto, mostra como é que uma história curtinha, não é? Pode ser tão completa e tão exato. rica. E como é que uma história, que depois também podemos falar disso mais à frente, que foi simplesmente uma história que o Tolkien começou a contar para os seus filhos, que não tinha Uhum. nada a ver com o legendário, que é como nós chamamos a grande mitologia de Tolkien, é o legendário, ou o Legendarium. Como é que uma história que era só de uma pessoazinha que se chama Bilbo, que é um hobbit, entra na Terra-média assim do nada. E isso é muito curioso, a gente, lá está, depois podemos aprofundar um pouquinho Já mais vamos aos isso. livros, já vamos aos livros, sim. É, e pronto, foi com os filmes. Eu lembro-me que na altura fiquei logo muito fã, mas eu não tinha ideia que havia uma pessoa chamada Tolkien, que havia Hobbit, Silmarillion, nada. Para mim era um filme de fantasia, estás a ver? Era o filme fantasia, E, sim. exato, os meus pais foram-nos comprando action figures que saíram na altura. Olha que pais Eu tão bom, lembro, que pais tão fantásticos, já viste? exato, sim, eu isso nisso não tenho razões de queixa. E então, depois, um pouquinho mais tarde, os meus pais compraram-nos um computador. E nesse computador, para nós podermos jogar no computador, havia dois jogos. Havia acho que era o Harry Potter e a Câmara dos Segredos, o jogo para o computador, que lá está, eu lembro-me na altura a ver Harry Potter e a ver também o Senhor dos Anéis, e eu gostar muito de ambos na altura, mas o Senhor dos Anéis sempre, epá, era diferente. E então havia esse jogo do Harry Potter e havia também um jogo chamado Batalha pela Terra-média, que é um jogo de estratégia. Sim, Não sim, sei sei se tu qual é. jogaste na altura ou não, ou se te lembras. Joguei. Não o tive, mas joguei e gostava bastante. Também foi na altura, aliás, na altura até houve as adaptações dos filmes e o jogo das Duas Torres, por exemplo, Sim, sim, é um grande também. jogo. Pois é, Esse pois joguei é. muito, esse joguei bastante. Na minha Ah, GameCube. eu também gostava muito desse e do Regresso do Rei também. Mas na Batalha pela Terra-média, no jogo de estratégia, tu tinhas um mapa. E no mapa tu ias, ou tinhas regiões nomeadas no mapa, né? Que no filme não se falava delas, né? Não podes estar a falar tudo no filme, né? É Claro. diferente do livro, né? Obviamente, né? E pá, e eu quando começava a explorar aquelas regiões e lia sobre elas, né? Naquela informação que tu tinhas sobre cada região. E depois os meus pais ofereceram-nos também o Battle for Middle-earth 2, mais a expansão do Rei Bruxo, de Angmar, não sei se também jogaste a isso. Não Falava-se me de outras lembro. personagens, falava-se de outras personagens, pronto, aprofundava mais na mitologia da Terra-média. E eu pensei assim, será que tudo isto é, foi inventado para o jogo ou realmente existe? Essa foi a minha grande questão. E eu lembro que na altura, e esta é muito, eu gosto muito de contar esta história,
Na altura era quando nós tínhamos aquelas pens da TMN para teres a internet. Sim, sim. Tinhas net super limitada, não é? Hoje em dia vais ao telemóvel e pesquisas, não é? Não, tinhas aquela Estou-me hora do dia com a estou-me a sentir autorização dos idoso pais, ao ouvir né? falar nisso, mas sim. Tu tinhas a autorização dos pais para ir, né? Daquele dia depois da escola, podes ir uma horinha à internet. E eu lembro que na altura, quando jogava esse jogo, comecei a apontar o nome dessas regiões ou das personagens para ir pesquisar depois na Wikipédia, né? E isso para mim foi um rabbit hole. Tipo, ou seja, eu quando comecei a procurar, estás a ver quando estás na Wikipédia e tens lá o nome do personagem, hiperligação, que abre uma outra página, né? Abres outra página, tens outros personagens, outros lugares, abres mais páginas. E eu assim, pera, mas isto existe, isto é real. Houve alguém que escreveu tudo isto e eu não sabia, estás a ver? Então, eu pedi aos meus pais, quero começar a ler Senhor dos Anéis. Eu acho que na altura já tinha. Epá, eu acho que foi entre 2009 e 2010, eu não tenho preciso quando é que foi. Ao certo, eu já tinha entre 13, 14, 15 anos, nessa altura, antes de ir para o secundário. Ali estavas no terceiro ciclo, acho que foi aí. E pronto, e eu comecei a ler O Senhor dos Anéis, A Irmandade do Anel, que foi o primeiro livro que eu li, e foi, pronto, nunca mais parei. Foi o primeiro livro que tu leste do Tolkien ou o primeiro livro que leste todos? Dizeste agora Não, primeiro. não, de Tolkien, não, já Ah, li outros ah, livros, ok, atenção, ok. não, eu É, sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de ler, até li as Crónicas de Nárnia primeiro e tudo, antes de ler Tolkien, né, que o C.S. Lewis foi um grande amigo de Tolkien e que incentivou muito o Tolkien a sim, escrever, sim. porque o Tolkien era um pouquinho, não vou dizer preguiçoso, mas ele tinha algumas dificuldades em acabar as coisas. Então o C.S. Lewis foi o grande impulsionador para que nós possamos ter hoje em dia o Senhor dos Anéis. Um dos grandes impulsionadores. E então eu li a Irmandade do Anel e eu lembro-me perfeitamente, visualizo esta imagem, que é quando os Hobbits e o Aragorn estão a ir para Hamon Sul, né, o topo do vento, e quando os Nazgûl depois atacam o Frodo, né, o Rei Bruxo, e eu lembro que eu estava a ler essa parte antes deles chegarem a Amon Sul, e o Tolkien descreve a paisagem. E eu lembro-me de fechar os olhos, a meio da leitura, e começar a imaginar tudo na minha cabeça. Porque por mais que nós tenhamos os filmes, há cenas em que não aparecem nos filmes, né? E eu começava a imaginar. E aquilo que muita gente dizia, que eu na altura tinha lido, né, antes de ler os filmes, tinha lido na internet, as pessoas queixavam-se que o Tolkien, ele é muito descritivo, é muito chato, leitura muito aborrecida. E eu pensava assim, mas isto é esta descrição que eu preciso para a minha cabeça viajar para a Terra-média. E fiquei logo fascinada, e lá está, como disse, nunca mais parei de ler Tolkien, depois conheci, havia uma coisa chamada Hobbit, Silmarillion, História da Terra-média, que são 12 volumes, e eu assim, não, eu vou ter aqui material para me deixar entretida durante os próximos anos, mas nunca pensei que chegasse até, pronto, até onde chegou, né? Que é fazer conteúdo para a internet sobre o Tolkien. Pronto, essa basicamente é a minha história de origem. Disseste aí uma coisa que fez-me agora pensar no nosso mercado literário. Eu acho que uma das coisas que mais caracteriza efetivamente o nosso amigo Tolkien é essa descrição, que Sim. para muitos pode ser excessiva, mas é uma descrição bonita, poética, quase muitas vezes. E como estás a dizer, se o Tolkien não escrevesse assim, eu acho que não conseguia entrar na Terra-média da mesma forma. Mas a verdade é que se o Exato. Tolkien fosse lançar, fosse, nosso quando fosse agora, existisse agora, e fosse lançar um livro, o seu primeiro livro agora, o livro era chumbado por um editor quase certeza, e ia-lhe cortar metade do texto e dizia que ele tinha que ir direto ao assunto. Que mostra um bocadinho também como é que as coisas vão mudando e é pena, porque às vezes, no caso do Tolkien, eu acho que ele se fosse só uma história de ação rápida, e não haver esta introdução do mundo, acho que teria perdido, ter-se-ia perdido muito e se calhar não era tão conhecido como é hoje. Porque na fantasia, não sei se tens essa perspectiva, essa noção, acho que muitos dos leitores de fantasia gostam desse tipo de descrição para entrarem nos mundos. Mas também afasta muitas pessoas, e eu, por um lado, percebo que, não é? Há pessoas que Claro. gostam de livros mais imediatos, está tudo certo. Ahm, Pá, mas a mim um livro de fantasia que não me explique, não me mostre como é que é o mundo, para mim perde logo metade da piada, se não mais. Ah, E já que falas nisso, desculpa interromper-te. sim, Eu sim. acho que o problema dos maiores livros, o maior problema dos livros de fantasia hoje em dia, e eu não gosto de parecer prepotente porque, imagina, eu gosto de Senhor dos Anéis, gosto de ler clássicos, né, fora de fantasia, e sinto-me.
alguma dificuldade em ler livros contemporâneos, porque eu acho que há muito, é tudo muito raso. E às vezes tenho medo de parecer prepotente do género, tipo, leio Dostoiévski e Steinbeck sou melhor que os outros. Não, nada disso. Eu percebo que muita gente chega do trabalho cansada, ninguém quer ir ler um Crime e Castigo. Eu entendo isso, não julgo. Mas eu olho para muitos livros hoje em dia e é tudo, tem que ser tudo assim, muito rápido, sabes? Tudo muito fugaz, tudo tem que ser tudo aquele suspense, aqueles mystery boxes, é tudo muito, sei lá, não É, sei. há regras de escrita hoje em dia que são muito rígidas, acho eu, e é E com base olhando só para os números para vendas. Tem que vender, para vender tem que ter aquele número de exato, páginas, aquele exato. ritmo e aquela forma de escrita. Mas, pronto, mas Mas, há livros atuais que fogem disto e sim, eu sim, posso, sim, eu sim. posso depois em off aconselhar alguns se quiseres. Não, não, Mas é sim, que tem alguns mas, mas partilho claramente essa tua opinião, sim. até Hoje em porque eu acho dia que, só para fechar aqui o meu pensamento, que é, eu acho que a maior parte dos livros de fantasia hoje em dia, e, e tu dizes fantasia, dizes também agora romantasy, que está aí muito na moda, e dark fantasy e tudo mais, que é, o mundo fantástico é apenas um pano de fundo para uma história que não precisa da fantasia. Eu acho que é o problema, porque para mim eu olho para as obras de Tolkien e a Terra-média é a personagem principal. exatamente, o mundo é É uma uma personagem. personagem. O mundo é tridimensional. O nosso querido mestre do saber do Tolkien Talk, que é o mestre Ronald Kirmes, que é tradutor e tolkienista, o maior tradutor e tolkienista do Brasil de Tolkien. Um beijinho para ele, se ele alguma vez ouvir aqui o podcast. Um beijinho para ele. Dois, Ele, com ele também. ele tem um livro que é o Explicando Tolkien, que ele já lançou há alguns anos, onde ele fala nisso na tridimensionalidade da obra, que é, se tu passas por aquele rio, se os personagens passam por aquele rio, não é só porque aquele rio está ali, só porque sim, né? Se tu passas naquele lugar que antigamente era um reino, não é só porque sim. A Terra-média não é um cenário que tu tiras e é uma tela. Não, é tridimensional. Qualquer Exatamente. coisa que está ali tem uma história. E quando o Tolkien não conta a história, é porque ele diz que não sabe, porque eu acho que essa é a magia da Terra-média, que é o Tolkien, ele diz que, também podemos aprofundar isso mais à frente, que é, ele não é quem inventou a história, ele é o tradutor das histórias. E então aquilo que ele não sabe, ou supostamente não lhe apeteceu escrever sobre, ele diz que não encontrou a resposta. Então ele não pôde traduzir para inglês. Pois, o Tolkien era linguista, perito em inventar línguas, Exato, não exato, inventou só uma nem duas. O tempo que ele deve ter perdido ou ganhado, depende sempre da perspectiva, exato. com aquele tipo pá, que eu acho que é interessantíssimo. Ahm, mas olha, eu enquanto escritor, e o que eu mais gosto de escrever é fantasia, e depois é o que os editores menos querem publicar, Sim, mas paciência, é que eu gosto de escrever. Eu perco claro. muito tempo, e para mim é um tempo ganho, exatamente essa. Eu tenho um documento de Word e outro de Excel com as regras do mundo que eu criei, que é do tamanho de um livro. Pá, eu acho que tem que ser assim, porque e se Exato, calhar inspirei muito de forma inconsciente exatamente o que aprendi com Tolkien e com outros autores, porque aquilo que tu disseste há bocado eu acho que é mesmo isso. Se é um livro de fantasia, tem que ter o seu próprio mundo. Eu confesso que não gosto muito de livros de fantasia que se passam no nosso mundo, por exemplo. Acho sim, que perde um bocadinho. E se passa num mundo que nós criamos, temos de saber as regras todas, somos uma espécie de Deus desse mundo, mas tudo tem que fazer sentido, tudo tem que bater certo. exato, Aí o mundo tem que ser uma personagem, é isso mesmo. E se calhar é das mais importantes, se não a mais importante de todas. Às vezes lês um livro de fantasia que até podes gostar, até está interessante, com um bom ritmo, boa ação, mas depois, quando passado uns tempos teres lido, perguntas, mas como é que era o mundo daquele livro? Nem te lembras. Eu acho que isso não é. exatamente. Acho que para mim, a minha opinião muito pessoal, e vale o que vale, perde-se alguma coisa. Para mim, um bom livro de fantasia, uma boa saga de fantasia, são aqueles calhamaços grandes em que o mundo está bem desenvolvido e bem explicado. Sim, E sim, claro que no primeiro volume a ação pode ser um bocadinho mais lenta porque é preciso introduzir o leitor exatamente. naquele mundo. E para mim tem que ser assim. Não, e tu tens esse documento até é bom, porque imagina, tu até podes acabar por publicar 10 livros sobre esse universo e não teres tudo nos livros, Não, não tens, não não teres tens de tudo aquilo todo. que tens no documento, não está nos livros, mas tu quando lês o livro vês que, espera, o Francisco não explica aqui o que é esta região, ou o que é que se passou aqui, mas o leitor ao ler aquilo percebe, espera, isto tem aqui mais qualquer coisa que ele não nos contou. E é isso que tem que aguçar a curiosidade, é isso que te faz embrenhar, mergulhar naquele mundo. E é isso que eu sinto falta, percebes? E isso Sim. é ótimo, acho que tu fazes esse trabalho, que é o teu trabalho de casa, que é vou criar um mundo para que nesse mundo possa ter uma história. E hoje em dia é muito o contrário, é tu tens uma história e inventas um mundo para teres.
Já até há Um, livros que nem bem inventam o mundo, um, escolhem só uma cidade ou é, duas, dão assim uns nomes exato, bem esquisitos e depois tem uma história de amor lá por meio ou coisas do género. E metem umas fadas ou uns vampiros ou algo do género. Nada contra, mais exato, uma vez, e tem que haver literatura para todos os gostos, para mas eu todos. confesso que sinto um bocadinho de falta de livros de fantasia mais épicos, digamos assim, com mais densidade. Quando percebes como é que funciona o mercado literário, depois também percebes a parte dos editores, que é se livros que se não vendem e dão prejuízo, naturalmente, que vão começando a desaparecer. Mas pronto, mas pelo menos teremos sempre o nosso amigo Tolkien. Olha, Inês, uma pergunta aqui se calhar um bocadinho difícil, eu não saberia respondê-la, pelo menos, porque lá está, comecei a ler isto mais novo. Para ti, o que é que achas que te cativou mais quando foste apresentado a este universo da Terra-média? A linguagem, os mapas, as criaturas, como se quando tendo começado com o filme terá sido aquelas imagens fantásticas do Peter Jackson. O que é que tu achas que chamou logo a atenção para teres ficado logo tão pequena, tão apaixonada pelo universo criado pelo Tolkien? Pronto, um dos pontos principais era o que estávamos a falar antes, né, que é a descrição, e tu veres que é um mundo que é infinito, por assim dizer, né? Tu vais procurar uma coisa e tu nunca mais acabas de procurar e de te informar sobre a história da Terra-média, né? Sobre toda a mitologia, sobre o legendário de Tolkien. E um dos pontos também que eu mais aprecio na obra de Tolkien é também a parte das línguas criadas pelo Tolkien. O Tolkien até tem uma palestra, que hoje em dia temos um livro publicado sobre essa mesma palestra, que é Secret Vice, que é um vício secreto, que era como o Tolkien chamava, é esse seu vício em criar línguas e estudar línguas, né? Porque para além de criar, o Tolkien era linguista, era filólogo, né? Então era algo que fazia mesmo parte da vida dele enquanto profissional e enquanto professor em Oxford. E é quando tu lês que aquele nome está ali, não é só porque o Tolkien lhe apareceu juntar três ou quatro sílabas e criou o rrr, Ah, né? sim, Pronto. sim, exatamente. Ele não é ao calhas, aquilo tem tudo uma lógica e eu acho que isso dá valor ao trabalho É dele. isso. Tu tens, por exemplo, o Gandalf, né? Que é o elfo que anda de cajado, que é o nome que os homens lhe davam. Porquê? Porque eles viam o Gandalf e não sabiam o que é que era o Gandalf, né? Por exemplo, os nomes dos anãos, eles vêm todos da mitologia. Anãos, que nós não dizemos anões na mitologia de Tolkien, não sei se queres que faça esse parênteses ou Faz, não, faz. que é sempre aquela coisa que nós, quando falamos de anãos, nos vídeos, vem sempre alguém comentar: não é anãos, é anões. Então, o Tolkien, quando ele lançou o Hobbit em 37, os editores do livro. Pera, ele escreveu dwarfs e não dwarves, né? Sim. Nós temos dwarfs com F, né? E F S. com V e S. Exatamente. E então o Tolkien escreveu com o VES e então isso foi corrigido, né? Pelos editores da obra. E o Tolkien assim, não, mas eu não quero que corrijam, isto não é um erro. Eu escrevi dwarves assim porque eu quero escrever dwarves assim. Porque o Tolkien queria distanciar os seus anãos dos anões. Ou seja, eram criaturas próprias do seu mundo. E Sim, até não porque o eram Tolkien. humanos anões, não é? Pequenos, mas sim uma criatura Exato. diferente. E Exatamente. até porque na altura em que saiu o Hobbit, também tínhamos uma coisa que se chamava Branca de Neve e os Sete Anões, que foi lançado também No em mesmo ano. 37, que o Tolkien não gostou. O Tolkien odiava, pronto, tinha ranço, digamos assim, do Walt Disney, porque ele dizia que ele tornava Tinha ranço é uma os excelente contos de expressão. fadas. É, O que é que o Walt Disney fez aos contos de fadas? Tornou-os comerciais, né? E eu não critico, para mim, o Walt Disney a Disney teve um grande papel na minha sim, sim, infância, né? Todos também. nós, acho eu, hoje em dia. Mas o Tolkien, o que é que ele está a fazer aos contos de fadas, né? O que é isto, a Branca de Neve? Uma história para meninos, né? Com anões de brincar. Ahm, e então ele quis definir dwarves como as criaturas do seu mundo. E então, em português, e isso causou estranheza aos leitores em inglês, né? Tu estás a ler uma palavra com um plural diferente daquilo que é o Sim, habitual. Para aquilo que é o dwarfs com certo. VES está correto também, só não é aquilo que é comum. E então, quando o livro foi traduzido, primeiro, há uns anos no Brasil, em 2018, quando começaram as novas edições pela HarperCollins Brasil, o conceito de tradução, que lá no Brasil eles têm um conceito de tradução para as obras de Tolkien, porque se tu tens um universo com vários livros, temos de ter consenso dos nomes e das traduções em toda a obra, né? Então eles têm um conceito de tradução, coisa que aqui não há. Ahm, e então foi definido que anãos existe em português, só não é usado.
e não está errado, né? É um plural possível para a palavra anão. Então, para que em português haja a mesma estranheza ao lermos anãos que os ingleses sentiram, os ingleses e também os americanos e quem lê inglês, né? Ah, vamos causar a mesma estranheza dos leitores de língua inglesa. Então, vamos traduzir para anões, para anãos. E então, quando eu comecei a trabalhar com a Planeta de Livros aqui em Portugal, também foi com o Hobbit, quando o Hobbit saiu aqui pela Planeta de Livros em 2022, 22, foi 22, sim. Eu sugeri também, vamos mudar anões para anãos. Expliquei e a editora aceitou e hoje em dia E mudaram? É que eu não tenho as edições do mudaram. Planeta, tenho só as antigas da Europa América, Mudaram. em que eu vou jurar que está anões, porque eu não me Na lembro, Europa América está anões, que eu sim. não me lembro lá está de ler e ficar, o quê? Anãos, o que é isto? Sim. Não sabia que o Planeta tem isso e olha, Não, por exemplo, no bem, Senhor dos Anéis, a Planeta, eu não trabalhei no Senhor dos Anéis, porque quando a Planeta começou a lançar o Senhor dos Anéis foi quando eu comecei a fazer os vídeos sobre as edições portuguesas, que o Senhor dos Anéis tem muitos erros. Francisco, tem muitos erros, a edição da Planeta do Senhor dos Anéis. E eu fiz vídeos no Tolkien Talk a falar sobre isso e eles disseram: Olá, queres trabalhar connosco? Eu quero. Então comecei a trabalhar depois a partir do Hobbit. O Senhor dos Anéis nunca fiz a revisão. Espero um dia poder pegar nesta grande obra e corrigir os erros que aqui estão. Não é só anões, há muitos. Ah, e então a partir do Hobbit passámos a ter anãos. Foi a minha sugestão, então eu fico. Porque se procurares no livro da Planeta, está lá o meu nome, consultora tolkienista Inês Cardoso Anacleto. opa, Os mais consultor recentes. tolkienista é requinte e é É prestígio, sim senhor. requinte. Pô, quem me Tolkienista dera é a o que nós mim ser um chamamos. consultor tolkienista. Tolkienista é o que nós chamamos a uma pessoa que estuda Tolkien. É o nome que Sim, é sim. dado no meio. E então, eu, como faço revisão nos livros, mas é apenas uma revisão que tem a ver com a Terra-média, não é? Eu não faço revisão gramatical, não é nada Sim, nem disso, é uma pessoa linguística, que faz certo. exatamente. Eu, como faço a revisão de acordo com o meu conhecimento na obra de Tolkien, eu sou então uma consultora Tolkienista. Então está lá o meu nome. Quem quiser ver no Hobbit e no Silmarillion e nos mais recentes está Alcimarillion lá. também? Ok, ok. Também. Muito bem. E então, pronto, esta era a história dos anãos, que é se os leitores de língua inglesa sentem estranheza a ler Dwarfs, porque não os outros leitores de qualquer língua não devam sentir também esta estranheza, né? Eu acho que faz parte da experiência de leitura. Olha, senhora consultora, muito obrigado por essa Ah, explicação, muito nada. interessante. Ahm, olha, pronto, quem está a ouvir não nos está a ver, porque eu não gosto de ter este podcast com a imagem para eu poder estar aqui todo despenteado, mas atrás de ti está aí uma vastíssima coleção de traquitanas e tralha tolkariana. Eh, há alguma coisa, já percebi que para além de seres consultora, também és colecionadora, não é? Tens Exato. algum objeto, alguma coisa relacionada com as obras de Tolkien que te gostes mais, queiras aqui fazer-nos inveja? Estou a ver aí um super Olha, Gandalf gigante. este Super Gandalf é uma das minhas joias da coroa, porque é uma peça da Weta, foi a primeira peça da Weta Workshop que eu tive. E foi uma prenda do meu namorado, então é que eu nunca compraria para mim, então nunca compraria porque são peças mais caras, né? Então foi Pois, uma bela prenda de Natal, né? sim Então está senhor. aqui atrás, tu podes ver. Depois, a nível de carinho por alguma coisa, por exemplo, também tenho quem é colecionador de Funko Pops, né? Sabe, eu tenho aquele duo, aquele pack do Aragorn e da Arwen, que é muito caro que saiu, foi dos primeiros pops que saíram do Senhor dos Anéis e que muita gente procura e eu consegui. Quando comecei a trabalhar, foi a primeira coisa que eu disse: quando eu começar a trabalhar, vou comprar esse pack. E filo, e tenho. Então é um orgulho para mim também. Contudo, há muitas coisas que têm significado para mim pela importância pessoal, que é, por exemplo, a primeira cassete da Irmandade do Anel, que foi a primeira Sim, coisa que eu certo. tive relacionada com a Terra-média, a minha primeira edição da Irmandade do Anel, que é pela Europa América, o primeiro livro que eu tive. Tenho também as antigas edições portuguesas da Europa América que foram lançadas no século XX, que são bem caricatas, a capa. As capas Ah, são. são assim Têm um umas bocado. runas Deve do ser essas que Tolkien, tu leste, né? por Aquelas essas às que eu cores. li, sim. Exato. Com uns livrinhos mais pequeninos, capa acima amarelas e dourados, Sim, com os sim. arabescos feitos dizem que foi feito pelo Tolkien, penso eu. São assim, Não, essas que eu li, exatamente. essa é da coleção Tolkien, né? As capa branca, né? Que Sim, tem sim, dourado sim, em cima. Sim, sim. Mas eu tenho as exatamente. mais antigas ainda. Eu tenho as mais antigas. Então acho que não sei quais são. Eu depois mostro. Tá bem. Que é para não fazermos aqui inveja ao pessoal que o pessoal Sim, não está a é ver. feio, isso é muito feio. Exato, Nós somos mas eu e a consultora somos boa gente. exato, somos boas pessoas. Mas assim, coisas raras eu não tenho muito. Assim, por
primeiras edições e isso não tenho muito. Contudo, há uma coisa que eu preciso de ter e que um dia vou ter e vai ter que ser, que é, em 1962 saiu a primeira edição do Hobbit em português, pela Livraria Ok. Civilização, com ilustrações de António Quadros, em que o Bilbo é um bonequinho redondo fofinho com um chapéu, como se fosse um gnomo, e o livro está traduzido em português como O Gnomo. O Hobbit foi Opa, que traduzido como maravilha. O Gnomo. É um livro azul com ilustrações muito infantis, e o Mas tu queres Tolkien isso para quê? Esse deve ser um livro cuja tradução vai chatear qualquer consultor tolkiano, não é? é pela importância que o livro Começa logo a tem. chamar Gnomo ao Bilbo. Acho que só por aí. Exato. Inclusive, há fotos do Tolkien na sua biblioteca, onde ele tem 4 ou 5 livros desses na estante, que ofereceram-lhe. E o Da Tolkien. edição portuguesa do Gnomo? Sim. Ah, ele deve ter adorado. Ele amou, ui, o gnomo, o Tolkien, imagina, tu tens muitas palavras que hoje em dia podem ser traduzidas na obra de Tolkien, como por exemplo, Rivendell é uma palavra que é traduzível porque é uma palavra composta por duas palavras, não sei qual é que é agora o termo, dois termos em inglês, que é Sim. vale profundo, Rivendell. Ahm, não, vale e fenda, é isso. Por isso é que no português do Brasil tens vale fenda. Que faz sentido, porque Rivendell são duas palavras em inglês que podem e devem ser traduzíveis. Ahm, por exemplo, bag end, tu tens aqui como fundo do saco. Bag end, Ih, percebes? Jesus. Pois. Exato. Mas e o Tolkien escreveu um guia para tradução de nomes nas línguas de tradução. Porquê? Porque é a experiência do leitor. Se tu tens o Thorin Oakenshield, tu ao leres Thorin Oakenshield em português, não te faz o clique, mas se tu leres, ok, podes saber inglês, né? Tudo bem. Mas se tu leres Thorin Escudo de Carvalho, tu pensas, porquê é que ele é Thorin Escudo de Carvalho? Tu vês que o Oakenshield não está ali só porque sim. Há uma história por ele, pelo o motivo pelo qual ele se chama isso. Mas pronto, antes disso, só para acabar aqui com a história do gnomo, pronto, é o livro que eu quero muito ter, só que esse livro custa umas boas centenas de euros, porque só foi feita uma edição com pouquíssimos exemplares, em 62, né, bem antigo, e então eu já vi esse livro uma vez à venda numa lojinha, num alfarrabista em Campo de Ourique, estava à venda por 500 euros. Eu Ah, passei assim barato. na. Ah, baratíssimo, sim, na Sim, Vinted, paga-se bem. na Vinted e no OLX encontras por 700 euros, 600, então está-se bem. Ai, Jesus. E eu lembro que estava a passear em Campo de Ourique e do nada olho para a janela e vejo Gnomo, 500 euros. Eu disse, ai, espera. Eu entrei lá dentro da loja e disse assim ao senhor, olha, eu não vou comprar este livro, mas eu posso tocar? E o senhor, claro, pode! E eu até fiz na altura um reel para o Instagram a folhear o livro, porque para mim só de ter aquilo na mão. Ah, e a frase eu posso comprar, mas não posso comprar, mas posso tocar. Ele, claro, nunca tinha ouvido isso em relação a livros. Ah, foi, Exato! Mas eu um foi. dia vou ter que ter esse livro. Eu só ainda não comprei porque, epá, custa-me dar 500 euros por um livro, né? Epá, Por um claro. livro que eu Não, já mas podes, tenho. e podes dizer que já tocaste, não é mal toda. Eu nunca toquei no Exato. Gnome, por exemplo. Pronto, já não está Eu mal já todo. toquei no Gnomo, eu já toquei no Gnomo. Já está bom. Imagina, eu tenho assim esperança que um dia esteja, sei lá, esteja na Feira da Ladra e alguém esteja a vender assim um caixote cheio de livros e tenha lá o Gnomo assim, era livro tipo do meu bisavô ou do meu avô e está lá o Gnomo por 20 euros. Ah, 20 € eu comprava, na boa. Ai, aí eu 500 já até não. dava à senhora, tome 100, tome Portanto, 100, eu dou 100 malta que euros. nos está a ouvir, se tiver o Gnome em casa, ofereçam à Inês, ou então por um preço simpático, ela não tenha que ficar sem um Exato, rim, que a exato. nossa consultora acho que merece. Não, imagina, é o único livro em português, é uma única edição de Portugal que eu não tenho. E isso dói-me, sabes? Está-te aí atravessado, eu percebo. Está-me a atravessar. Olha, Inês, o Senhor dos Anéis tem aquela história clássica do bem contra o mal, não é? Do o certo contra o errado, embora seja a moralidade por vezes seja um pouco ambígua, há escolhas difíceis a fazer, principalmente se calhar na personagem do Gollum ou do Sméagol. Ahm, o que é que tu achas sobre a história Agora vou indo mais para o Senhor dos Anéis, que é o mais conhecido. Qual é a tua opinião sobre a história, sobre as cenas de batalha, sobre as questões da forma como o Tolkien trata os heróis, que eu acho que é uma forma interessante e um bocadinho original, não é? O herói não é necessariamente aquele tipo mais alto e mais musculado e mais inteligente. Não é o herói clássico das histórias, como era pessoalmente na altura em que o Tolkien apareceu, as histórias havia sempre um herói muito clássico, e há bocado falámos da Disney, e a Disney tem quase sempre aqueles heróis mais clássicos.
Em termos de narrativa, o que é que tu gostaste mais no trabalho do Sr. Tolkien? Então, falando na primeira questão do bem contra o mal, né? Há muitas pessoas que também Parece criticam quase isso. Dragon Ball, sim. Da música do Exato. Dragon Ball. Exatamente. O Tolkien é muito manicaísta e só há personagens boas e más e o mundo não é assim. Primeiro, leram errado, lamento. Porque tu nem sequer precisas de ir para o Gollum. Tu basta olhares para o Boromir, por exemplo. Por exemplo, exatamente, que cede à tentação, não é? Depois arrepende-se. E o Boromir não Mais era uma humano é pessoa difícil. má. Exato. E o Boromir não era uma pessoa má, né? Não, longe Tu vês disso. que ele tem o seu orgulho, quer defender o seu povo e pensa, este anel vai ser a ferramenta, custo o que custar, para que eu consiga salvar Gondor do mal, não é? E ele não conseguia ver que tu estás a usar a arma do mal contra o mal, não vai correr bem, não é? Claro. Por exemplo, até o próprio Sam, que nós vemos como o grande herói do Senhor dos Anéis, e isto também tem relação com a pergunta, com o que tu falaste a seguir do herói da obra de Tolkien, Um que herói é o improvável, Sam, não é? exato, o Sam, o Tolkien, nas suas cartas, até criticou o Sam por o Sam nunca conseguir olhar para o Gollum com a piedade que o O Frodo Frodo olha, consegue. né? Porque o Frodo compreende o Gollum, ele sabe aquilo que o Gollum passou e pensa: será que eu me vou tornar isto, né? Eu compreendo o motivo pelo qual o Gollum está assim. E o Sam não, tanto que o Sam, se tu vires nos filmes e lês no livro, ele está sempre a picar com o Gollum, né? E o Tolkien até critica isso. Há uma parte em que o Gollum está-se a debruçar sobre o Frodo, já quando eles estão a chegar a Mordor. E o Gollum sente pena do Frodo, mas o Sam desconfiado olha para o Gollum e vê o Gollum assim a ir tão de pertinho Sim, sim. com o Frodo. E o Sam diz: sai daí, tipo, deixa, porque ele pensa, ele vai-lhe roubar o anel. Mas o Gollum não, o Gollum aí podia ter tido o seu momento em que ele virava virava aqui fazia o switch na O cabeça s- dele e o Gollum podia ter mudado e podia não ter traído os hobbits depois. E o Tolkien diz que esse foi um ponto crucial, que foi o facto de o Sam não ver o Gollum como alguém que merece mais piedade, que levou depois também a que o Gollum continuasse com a sua traição. Porque o Gollum podia ter mudado aí. Contudo, se o Gollum tivesse mudado aí e tivesse ficado bonzinho, como é que o anel ia ser destruído? Porque o anel só é Exatamente. destruído porque o Gollum tenta tirar o anel ao Frodo, né? E cai na, na montanha da perdição. Então, né? Será que foi a Sim, decisão claro. certa? Mas o Tolkien condena o Sam e a forma do Sam ser A um forma hobbit mais um pobre. pouco Ele era, empática, não é? ele era mais aquilo que nós podemos chamar um pouquinho aquela pessoa mais aldeana, estás a ver? Assim, pouquinha, né? Como nós dizemos. Porque o Sam era de uma família pobre, né? Enquanto o Frodo e o Bilbo e até mesmo o Merry e o Pippin são de famílias da Sim. aristocracia dos hobbits. Aristocracia hobbitiana, sim. Exato, Piteavam pelos exato. dos pés, não andavam só. Exatamente. E- exatamente. Então acho que essa visão de bem contra o mal não é tão óbvia, nada. Até porque se tu fores ver o Silmarillion, tu tens o mal causado praticamente pelos elfos. Tudo bem que tens o Morgoth, que é o mal principal, mas os elfos têm discussões entre si, combatem entre si, né? Tu tens o Fëanor que constrói as Silmarils, que são as grandes gemas da Terra-média, né? As grandes joias, que depois Morgoth destrói as duas árvores que na altura era o que iluminava a Valinor, onde viviam os deuses, entre aspas, os Valar e os elfos também. E a Havana, né, a deusa, entre aspas, da natureza, dos frutos, ah, da- dos animais também, ela pede ao Fëanor, olha, dá-me as Silmarils para que eu possa reconstruir as árvores, porque as Silmarils eram onde havia a luz antiga. E o Fëanor, que é um elfo, diz, não, não te vou dar, isto foi a minha criação, eu não te posso dar algo que eu criei e que vai ser destruído. E aí depois tu tens todo o grande drama do Silmarillion, porque o Morgoth rouba as Silmarils e depois os elfos vão todos atrás lutar contra o Morgoth, mas depois há um fratricídio, elfos matam elfos, ficam afastados, então vais-me dizer que isso é algo de bem contra o mal? Não, tens Não, elfos não, de todo. mataram uns aos outros. Não, Por não, exemplo, não, eu estava a diz, dizer que estás a dar bons exemplos, que muitas vezes eu acho que aqueles. Pronto, e têm obviamente liberdade para isso. Alguns dos tratores do Tolkien dizem que a história é muito bidimensional, que é muito bem contra o mal, muito simples.
Por isso é que se calhar é importante falarmos das obras do Tolkien, vamos falar aqui um É, é. bocadinho, porque o Silmarillion lá está, exatamente, é um livro bastante cinzento, não é Sim, branco nem negro, não é certo ou errado, há ali muitas perguntas que nós podemos fazer, que nós no lugar dessa personagem faríamos isto, não faríamos, o que é que está certo, o que é que não exato. está, e é exatamente por isso é que fiz à senhora consultora esta pergunta, também para desmistificar um bocadinho esta questão dos livros do Tolkien serem só lutas simples do bem contra o mal, contos de fadas um bocadinho Até, mais, até se tu fores mais eruditos. à história dos filhos de Húrin, que também está no Silmarillion, né? O Húrin é um homem que carrega uma maldição, entre aspas, que acaba por tudo aquilo que ele toca dá errado, tudo aquilo que ele faz não corre bem. Pronto, isto sem spoilers, né? E é um personagem, é um homem que supostamente é do lado do bem, mas tudo o que ele faz corre mal. Tu não tens personagem mais cinza do que o Turambar. E para mim é um dos meus contos favoritos do Tolkien. A seguir, lá está, quando falámos um pouquinho mais das obras do Tolkien, assim em geral, passamos por lá. Mas é isso, claro que no nosso mundo nós também temos o bem contra o mal, né? Dependendo de quem tu achas que é o bem e de quem tu achas que é o mal, Pois, às né? vezes é muito Mas há subjetivo, pessoas, claro. exato, mas há coisas que são óbvias, né? Mas o Tolkien, tu tens um grande inimigo, sim, o inimigo contra os povos livres, que no Senhor dos Anéis é o Sauron, mas nem todos os povos livres são. Nem toda a gente que está do lado do bem é 100% boa. Assim, até podemos notar aqui a questão da redenção dos orcs. O Tolkien tinha muitas dúvidas, ele próprio tinha dúvidas se os orcs tinham ou não redenção. Isto porquê? Porque quem criou os orcs foi Morgoth. Só que Morgoth, que era o grande senhor do escuro, o primeiro senhor do escuro. Só que o Morgoth é um Valar, e os Valar são seres meio angelicais, meio deuses, que vêm para o nosso mundo, para Arda, que é o mundo onde está a Terra-média, a cuidar deste mundo e são eles que construíram este mundo onde nós vivemos, entre aspas. Só que por cima dos Valar há Deus, que é Eru Ilúvatar. E a única pessoa que pode, a única entidade que pode criar é Deus. Vamos nos lembrar que o Tolkien também era católico e o Tolkien, ele, enquanto escritor, ele também acreditava que ele subcriava e não criava, porque quem cria é Deus. Nós somos subcriadores. Só um parênteses. E então, o Morgoth, ele não pode criar, ou seja, ele não pode criar vida porque ele não é Deus. Então, o que é que o Morgoth fez? E aqui também temos várias origens para os orcs, mas aquela que é mais conhecida, né, e aquela que será a mais correta, que é o Morgoth escravizou elfos e, através de experiências e da ciência e Uhum. tecnologia, ele criou os orcs, ou seja, os elfos foram se tornando orcs. Não é uma coisa que ele, hoje acordei e vou criar orcs. Não, foi um processo lento e torturoso, torturoso está certo? Tortuoso, se Ou calhar. tortuoso, né? E ele criou, entre aspas, os orcs dessa forma. Ou seja, ele para criar, ele tem que subverter alguma coisa, ele tem que destruir algo e para ter algo seu. Então, se os orcs ao início vieram dos elfos, os orcs eram bons. Então, os orcs podem ou não ter redenção, né? O Tolkien tinha muitas questões em relação a isso. Ele até, em alguns dos seus escritos, ele diz que os sábios na Terra-média diziam que os orcs, sim, até podiam ter redenção. Se um orc se redimisse, ele poderia ser perdoado. Se tu fores ver no Senhor dos Anéis, quando estamos em Kirit Ungol, quando o Frodo é levado quando o Frodo é picado pela Shelob e os orcs levam o Frodo e o Sam está a ouvir a conversa, tu ouves os orcs dizerem: epá, vamos mas é juntar uns rapazes e vamos embora daqui. Vamos deixar vamos deixar o Sauron, né? Que manda em nós. Epá, vamos com os rapazes, vamos criar a nossa vida. Ou seja, eles também estavam fartos daquilo, não é? Não é que eles fossem só como uns burros com umas palas, né? E que só vissem e que funcionassem só através da mente de Sauron. Eles tinham as suas limitações, é certo, mas será que eles podiam ter uma vida para além da vida de destruir e matar em nome de alguém? Então isso é algo que até o próprio Tolkien tinha várias questões em relação a isso, mas é só para nós percebermos que nem tudo é preto e branco, né? Sim, sim. E os orcs, principalmente para quem só viu os filmes, são criaturas malignas, não é? Até Exato. pela forma como são retratados do ponto de vista visual. Sim, sim. E essa possibilidade de, como falaste, de redenção, de terem sentimentos, de terem arrependimentos, claro que dá uma dimensão Sim, sim. humana e intelectual às criaturas, que obviamente que é interessante pensar nisso. Ahm, Pronto, eu vinha falar também na questão dos heróis escolhidos Sim, pelo sim. Tolkien. Pelo menos isto para mim é algo que eu acho que é muito interessante, porque lá está, escolheram heróis.
que são hobbits, são criaturas pequenas, aparentemente frágeis, precisam de proteção grande parte, parece que precisam de proteção grande parte da viagem, embora depois o Frodo e o Sam vão à vida deles sozinhos, digamos assim. Ahm, e eu acho interessante, principalmente numa altura em que os heróis eram homens grandes e fortes, ele ter escolhido criaturas, não digo indefesas, mas mais frágeis, pequenitas, em que ele mete a parte heroica nas atitudes, nos valores, na coragem que eles têm em fazer aquilo que está certo. O Frodo várias vezes demonstra que não quer aquilo, que não quer aquele peso, aquela responsabilidade, queria ficar no Shire a comer e a descansar, Quem não? mas quem não, exato, sim. Mas no fundo faz aquilo que tem que ser feito. Portanto, para mim, lembro-me de estar quando, se calhar foi uma das mensagens que ficou para o Francisco, o adolescente, quando estava a ler o livro, foi esse sentido de dever, no fundo, não é? E o herói acho que é isso. O Exato, herói não tem que ser aquele que mata toda a gente ou que salva a princesa no fim. É aquele que, mesmo não querendo, faz aquilo que tem que ser feito, digamos assim. E acho que o vertente do Tolkien é muito interessante, principalmente tendo em conta, como disseste há bocadinho, da altura em que os livros foram escritos, não é? exato. E isto aqui também um grande espelho também daquilo que o Tolkien viveu, que é o Tolkien esteve na Primeira Guerra Mundial, o Exatamente. Tolkien perdeu amigos na Segunda Guerra Mundial, amigos A muito primeira, próximos, a na primeira, a Primeira primeira. Guerra, desculpa, sim, sim, a Primeira Aliás, Guerra Mundial. ele escreve já agora, para quem nunca leu e só viu os filmes, acho que as cenas de lutas, de combate dos filmes são fantásticas, mas nos livros são. Eu acho que nunca conseguiria escrever uma batalha daquela forma porque eu nunca vivi aquilo. Exato, Ele tendo estado numa guerra mundial, não lutou da mesma forma, porque não havia magia nada dessas coisas, não é? Mas aquilo parece-me às vezes um pouco biográfico, não é? É cru, é violento e pronto, para quem não sabe, como disseste bem, o Tolkien combateu na Primeira Guerra Mundial e passou muito por causa disso. E isso depois transparece na escrita dele, na e minha tu até opinião. vês muito isso quando o Frodo, o Sam e o Gollum passam nos Pântanos Mortos, quando eles estão a caminho de Uhum, Mordor, uhum, e o Gollum conta, né? Ah, estão aqui muitos mortos, né? E tu vês que aquilo foi um lugar onde houve uma grande batalha e aquele lugar nunca voltou a ser o mesmo. Ou seja, a batalha destruiu a própria natureza. E tu tens aquele pântano, né? Que tem pessoas mortas lá dentro que, que que ficou para sempre danificado, né? Destruído. E isso é o que a guerra faz no nosso mundo, né? E, e pronto, falando nisso, né? O Tolkien, ele participou na Batalha do Somme, foi das batalhas mais sangrentas da é, nossa história. O Tolkien, ele era, eu agora não sei como é que é o termo mesmo da função dele, mas ele era oficial de sinalização. Ou seja, até é engraçado que ele tratava da parte da comunicação no seu batalhão, o que até é curioso, né? Já que ele era mais tarde tornou-se filólogo e linguista, né? E então o Tolkien viveu isso tão de perto, e como qualquer jovem naquela altura, né, que teve que ir para a guerra e que sobreviveu, é um trauma que tu carregas para sempre, né? Por mais que é algo que só quem é daquelas coisas que só quem esteve lá sim, é que sim, sabe. sim. Por isso é que eu Sem disse, brincadeira, né? eu nunca conseguiria escrever Exato, algo assim porque eu não vi, felizmente, e espero nunca viver. exato. eh, Acho que só mesmo quem passa por uma cena daquelas, por uma vivência tão traumática, consegue depois escrever daquela forma tão crua. Sim, diz, desculpa. E por isso o Tolkien enquanto aquele soldado, né, aquela pessoa, e ele vendo as outras pessoas, né, que lutavam, seja de um lado, seja do outro, tu pensas, nós não temos nada a ver com isto, nós estamos aqui porque nos mandaram estar aqui, porque os grandes nos mandam estar aqui, né? E então, Exatamente. o Sam, para ele era o reflexo do soldado inglês, daquela pessoa que, que eram superiores a quem estava acima, porque eram eles que estavam lá e davam o corpo às balas, por assim dizer. E o Tolkien via que quem luta, quem vai à luta, quem dá o corpo às balas, né? Usando a nossa expressão, são os Uhum, pequenos. E o mundo define-se porque os pequenos chegam à frente. E tu depois tens aquela frase nos filmes do Senhor dos Anéis que é Even the smallest creature can change the course of the world. Acho que é assim, que é a Galadriel que diz. Mas no livro, eu tenho aqui até a citação, a frase é dita pelo Elrond, que ele diz. Não é raro, não raro é este o caso nos feitos que fazem girar as rodas do mundo. São as mãos mais pequenas que os levam a cabo, porque assim os obriga a necessidade, enquanto os olhos dos grandes estão postos noutro lugar.
E tu não vês isso só no Senhor dos Anéis. Por exemplo, se tu fores ler Beren e Lúthien, que também é um dos grandes contos que também está no Silmarillion, É a tu história tens uma, romântica. exato, um romance muito bonito. Para quem gosta de Tu tens, romantas e tem aqui este continho. olha, é verdade, não é enemies to lovers. Não, não, não. Eles são sempre lovers, são sempre amigos. E então tu tens uma donzela élfica indefesa, supostamente, se bem que a Lúthien ela é descendente também de uma Maia, que está ao mesmo, a mãe dela estava no mesmo nível que o Gandalf, né? Assim, um ser, aquele ser angelical, uma ordem, entre aspas, mais abaixo dos Valar. E de um elfo super poderoso, dos primeiros de todos, que é o Elo Thingol. Mas pronto, é uma donzela élfica, indefesa, entre aspas, que com um homem que perdeu toda a gente, que é o Beren, são eles que vão até Morgoth e roubam uma Silmaril da coroa do Morgoth, né? Quando ele roubou, ele fez uma coroa com as três Silmarils. Ou seja, não foram os elfos senhores de batalha que andavam a tentar derrotar o Morgoth, não foram os filhos de Fëanor que carregaram o legado do seu pai, que iriam recuperar as Silmarils, não. Foi uma donzela e um homem. Ou Um seja, não humano, é só os exatamente. Exato, não é só os hobbits pequeninos que salvam o mundo, não, são as pessoas São menos as que pessoas tu comuns. menos imaginas, exato, são as pessoas comuns, somos todos nós que podemos e que temos carregamos esse fardo, quer queiramos ou não, né? Porque o mundo vai acabar por mudar se nós fizermos alguma coisa, né? E acho que essa é uma mensagem muito importante e que até até é encorajadora, né? É Para todos encorajadora, nós, sim. para Sim, sem todos nós, dúvida. né? Sem dúvida. Então, Olha, sim, diz, para acabar. não, ia só dizer, ou seja, tu tens grandes heróis também na obra de Tolkien, né? Mas quem marca a diferença são sempre aqueles os mais inesperados. Sim, tens os reis dos homens, o Aragorn, tens o Exato. Gandalf, Mas tens o grande, Aragorn tem um peso enorme também, né? sim, sim, sim. Não Mas depois, desmerecendo. mas depois ele tem essa capacidade de pegar nas criaturas e nas pessoas comuns, como nós somos todos, não é? E não lhes dá poderes sobrenaturais. O Frodo não é o Chosen One, não é escolhido, não é nada. Simplesmente coube-lhe aquela missão e ele levou para diante. Exato. Olha, Inês, já falámos aqui um bocadinho sobre vários das obras do Tolkien. Se calhar vamos fazer aqui uma, uma espécie de rápida review de alguns dos mais conhecidos, Ok. de forma assim mais sistemática, mais organizada, para quem nos pode estar a ouvir e pode ter interesse em conhecer um bocadinho melhor. Começando, se calhar, pelos mais conhecidos, que é o Hobbit e o Senhor dos Anéis. Pá, não sei a tua opinião, eu acho que o Hobbit, sendo um livro pequenino, eu acho que é uma excelente porta de entrada para quem quer ou quem tem curiosidade em conhecer o universo tolkieno. Ahm, Podemos falar dos livros e dos filmes se quiser ao mesmo tempo. Ok. Eu, os filmes do Hobbit, o filme do Senhor dos Anéis tiveram umas medidas. O do Hobbit, enfim, não é? Porque pegar um livro tão pequenino e transformar aquilo numa trilogia, obviamente Exatamente. que não podia correr tão bem, mas o livro eu Exatamente. acho que é um livro maravilhoso. Reli-o aqui há uns 5 ou 6 anos e foi tão bom como quando era mais miúdo. E acho que é uma excelente porta dentro. Quem é adulto e vai começar a ler Senhor dos Anéis já tem alguma bagagem literária, se calhar pode começar pelo Silmarillion, se calhar, mas pronto. Mas para um miúdo mais Eu tenho vários jovem, motivos, eu tenho vários ah, argumentos em relação à nossa ordem de leitura, por assim dizer. mas concordas que o Hobbit é uma boa porta de entrada? Sim, sem É dúvida. O que- Hobbit, sim. Então faz lá um resumozinho, senhora consultora, o que é que os nossos leitores podem encontrar no Hobbit? Então, o Hobbit. Primeiro vou um bocadinho para trás, na história da vida do Tolkien, que é o Tolkien ele nunca quis, ao início, escrever livros. Ou seja, o Tolkien não era, quer ser escritor, não. O Tolkien começou a escrever as suas histórias porque ao início, o Tolkien queria escrever uma mitologia para a Inglaterra, porque a Inglaterra não tinha mitologias, não tinha uma história própria, não tinha Sim, um sim, folclore mitológico próprio. como a Roma, como a nos É, nórdicos, exatamente, os gregos. exatamente. E o Tolkien, em 1914, ele tinha lido um poema anglo-saxão, que era o Christ, de Cine-Wolf, acho que é do século VIII, século oito ou sete, por aí. E ele lê uma frase em inglês antigo que eu não me vou arriscar a ler, mas posso ler aqui a frase em inglês moderno, que é. Espera aí. Ah, não, até posso ler em português, que é. Ah, não, vou tentar ler em inglês antigo, que é. Eale earendel, Engla beorhstat, offer Midgard monum sende. Que em português seria algo como Salve earendel,
o mais brilhante dos anjos, sobre a Terra-média enviado aos homens. E o Tolkien leu isto assim, mas o nome é Arendelle. Ficou-lhe assim, espera, isto deu-me aqui qualquer coisa. E o Tolkien desenvolveu um poema para o Earendel, que ele depois descobriu que ele era o enviado de Jesus, um anjo, né? Seria um anjo, mas que também podia ser o nosso Vênus, que é aquela primeira estrela que vem, que nós vemos, né, na aurora. E o Tolkien, ele tinha outros pilares que era, o Tolkien queria ser poeta também, Aliás, e o em Tolkien, vários livros dele aparecem vários poemas. Portanto, para exatamente, quem gosta de poesia, também pode é conhecer isso, o Tolkien por aí. O Tolkien queria ser poeta. E depois o Tolkien tinha as suas línguas. E o que é que ele fez com tudo isso? Vou criar uma mitologia. Em 1916, ele escreveu o primeiro conto de todos, que é A Queda de Gondolin. E o Tolkien começou Ok. a desenvolver a sua mitologia a partir daí, sem qualquer interesse ao início de eu vou publicar alguma coisa. Não, eu só quero escrever uma mitologia e dar uso às minhas línguas, porque uma língua precisa de um povo, precisa de uma cultura. Por isso é que o Esperanto não vingou, por exemplo. O Esperanto era a Bom, suposta língua universal, mas é uma língua sem povo, sem nação. Então, quem é que quer falar Esperanto, né? E então o Tolkien teve que dar uma identidade às suas línguas e tudo isto foi-se misturando neste grande caldeirão, né, que criou o legendário. Pronto. Em 1930, nos anos 30, por volta de 1930, o Tolkien começou a contar aos seus filhos uma história de um hobbit chamado Bilbo. E que o Tolkien foi inserindo elementos do legendário sem qualquer intenção. E o Bilbo, sem querer, entrou para o legendário. Depois houve quem lesse o livro, a história, e pensou: não, isto é um bom livro para tu publicares. E o Hobbit foi um sucesso na altura. E as pessoas pediram mais Hobbits. Nós queremos mais histórias de Hobbits. Na altura, o Tolkien já tinha o objetivo de: eu quero publicar o Silmarillion, que foi a grande obra da vida do Tolkien que ele escreveu até aos últimos dias da sua vida. Mas as pessoas queriam Hobbits. E ele assim: mas eu já escrevi tudo o que há para escrever sobre Hobbits. O que é que eu vou inventar? O que é que eu vou inventar? E ele escreveu O Senhor dos Anéis. Então é curioso tu pensares que ele queria só escrever sobre o seu mundo dos elfos e dos homens, que na altura ainda nem, quando ele começou a criar a história, nem havia a Terra-média, né? uhum. E, e pronto, e foi assim, o Senhor dos Anéis nasceu porque o povo pediu mais histórias de Hobbits, contudo o Tolkien não queria escrever sobre Hobbits, ele queria só escrever o seu Silmarillion, que só foi publicado depois da sua morte. Então, porque é que isto foi só a introdução. Porque é que eu acho que o Hobbit deve ser o primeiro livro a ser lido? Primeiro, porque é um livro mais infanto-juvenil, Sim. mais fácil, porque foi o primeiro livro a ser lançado, a ser publicado, ou seja, foi o primeiro livro ao qual as pessoas tiveram acesso. E nós, ao lermos o Hobbit, vamos ter esses pequenos glimpses, podemos dizer assim, vislumbres de uma história mais antiga. Quem é que é Elrond? O que é que são as espadas de Gondolin? E tu depois vais para o Senhor dos Anéis. E nos Seus Anéis tens isso ainda muito mais aprofundado, essa tridimensionalidade, que é há muita história aqui por trás que eu quero descobrir mais sobre. E aí sim tu vais para o Silmarillion. Porque se tu começares para o Silmarillion, ok, tu podes fazê-lo, está tudo bem, não é errado. Por exemplo, eu comecei no Senhor dos Anéis, mas tu quando vais ao Silmarillion e tu depois vais encontrar coisas que tu já leste no Senhor dos Anéis e no Hobbit, ok, Gondolin é aqui que nasceu o Elrond. Eu acho que essa magia, essa experiência não tem. Não. Espera, agora. Ou seja, se tu começares pelo Silmarillion é ok, mas para mim, se começares pelo Hobbit e depois Senhor dos Anéis, é ainda melhor. Esta É, também experiência acho que é melhor, sim. é muito melhor. E então, sim, vocês podem começar, não há ordem errada, mas a ordem certa para nós, depois tu tens os outros livros todos, né? Mas para quem quer só ler, vá, aquilo que é o mais, que as pessoas leem mais, né? Que é esses três grandes livros, o Hobbit, Senhor dos Anéis e Silmarillion, comecem pelo Hobbit, porque quando vocês, lá está, vão ao Silmarillion e aprofundam sobre aquilo que foi, que viram vislumbre nas outras duas obras, a cabeça explode. Até porque o Silmarillion, como tem muitos nomes diferentes, como é, nós dizemos que é Sim, sim. a grande Bíblia, o Gênesis da Terra-média, como tem muitos livros, é uma informação mais corrida, né? Parece estar a documentar a história e estás, né, daquele mundo. É mais fácil quando tu já tens um background daquilo que é a Terra-média e daquilo que é aquele mundo.
Então, eu acho que essa ordem de leitura é a que funciona melhor. Contudo, vocês se quiserem começar pelo Silmarillion, força. Se é o que têm em casa, leiam. E para quem, pronto, para quem não conhece o Hobbit, porque para nós parece que a história do Hobbit e Senhor dos Anéis é, enfim, todos conhecemos, não é? Mas há uma nova Exato. geração, eu agora enquanto professor digo-te isso, há uma nova geração de leitores e de miúdos que têm 10, 12, 13 anos, nunca viram o Senhor dos Anéis, nunca leram. Como é que tu resumirias a história do Hobbit para um jovem ou uma jovem que pode estar a ouvir isto, estar com interesse? Como é que tu convences a ler o Hobbit? É um livro de ação, pura e dura, não é? Há um personagem principal que é o Bilbo Baggins, que é um É, Hobbit que gosta de boa vida e de repente recebe um amigo chamado Gandalf que o convida de forma muito veemente a participar sim, numa aventura. No fundo, é isto. exato. Eu acho que a história, eu acho que nós somos todos o Bilbo ao longo desta jornada. Sim. Porque por mais que tu sejas uma pessoa que adores aventura, né, tu pensas sempre na tua casa. E o Bilbo não gostava de aventuras. O Bilbo vinha de duas famílias, dos Baggins, que eram muito respeitados, e dos Tuques, que eram assim, ui, aqueles mais malucos, são aqueles hobbits que se relacionam com fadas e que vão em aventuras. E os hobbits não gostam disso. Os hobbits gostam de comer, dormir, fumar o seu cachimbo, bisbilhotar, estar naquela boa vida. E quem não gosta? Acho que, para Os mim, portugueses acho que vieram dos hobbits, porque é algo muito, muito a parecer-se. exato. E então tu tens um Bilbo que estava mais, que tinha o seu lado Baggins, dominante, por assim dizer. Mas o Gandalf achava que ele tinha mais, né? Tu tens que ser mais, não podes querer só isso, né? E então o Gandalf viu qualquer coisa no Bilbo, né? Viu aquela, tu vais ser aqui a minha personagem principal e vou-te levar numa aventura, que é, basicamente, vamos ter que matar um dragão e reconquistar um reino dos anãos perdido há muito. Sim, Então nós temos um fácil. grupo. É, sim, não, tudo bem. Nós temos um grupo de três anãos, né? Que entra por dentro da casa de Bilbo, assim, porque o Gandalf convidou, o Bilbo não sabe de nada, e o Bilbo Sim. assinou um contrato para ser o Bugler, né? Para ser O ladrão. o ladrão, basicamente. Não é, qual é que é o outro termo para Bugler? Assim, menos pejorativo que de ladrão. Agora está-me a faltar o termo. Pronto, mas o Bugler, né? E o Bilbo, querendo ou não querendo, acaba por ir nessa missão, atravessa a Terra-média, de um lado ao outro, encontramos os mais diversos povos, encontramos elfos, que são muito gozões com os anãos. Encontramos orcs ou goblins, que basicamente é a mesma coisa, mas o Tolkien no Hobbit usou goblins. Encontramos uma criatura estranha que é o Gollum, que tem um Uhum. anel mágico, que na altura, quando o Tolkien escreveu o Hobbit, o anel era de facto só um anel mágico, não tinha qualquer história por trás. E depois encontramos também águias, wargs, lobos. Encontramos o Beorn, atravessamos uma floresta das trevas, com mais elfos, conhecemos homens também, até chegarmos ao dragão. Então, e o Bilbo vai construindo a sua reputação, porque ele vai salvando os anãos de situações apertadas, em que eles, sem ele, das quais não conseguiriam escapar. E então ele fica, torna-se o líder do grupo, mesmo sem querer. Nós temos o anão principal, que é o Thorin, né? O Thorin Uhum. Escudo de Carvalho, que será o rei, né? Que seria o rei. Então eles chegam à montanha, está lá o dragão Smog, né? Aquela criatura imensa, a dormir sobre um enorme tesouro, e o trunfo foi: o Smog conhece o cheiro dos anãos, ele sabe o que são anãos, mas o Smog não sabe o que é um hobbit. Então, porque é que o Gandalf pensou no Bilbo? Vou escolher alguém que o Smog não conheça para que ele se consiga meter na montanha e, de qualquer das formas, vamos ter que tirar o dragão da montanha. E de facto o Smog fica assim muito confuso: mas o que é isto? Quem é este? Né? O que é que estás aqui a fazer? Entretanto, o Smog sai da montanha, causa estragos numa cidade dos homens ali perto e é morto, não pelos dragões, não pelos anãos, não pelo Bilbo, mas é morto por um homem. E depois, estando o dragão morto, vamos todos lutar pelo tesouro. Vamos recuperar. Aquele tesouro que está na montanha vai ser para todos nós. Aí vem o rei dos elfos, que também quer aquele tesouro. Os homens querem dinheiro para reconstruir a cidade que foi destruída por causa do dragão. E os orcs, os goblins, né, também vêm para a batalha. Entretanto, temos uma grande batalha, que é a Batalha dos Cinco Exércitos,
que é uma batalha que não é descrita porque acontece uma coisa ao Bilbo e ele adormece e nós passamos a batalha. O Tolkien aí não descreveu a batalha. E por fim, temos a reconquista da montanha pelos anãos e temos um final feliz em que o Bilbo volta para a sua casinha, feliz e contente, mas não volta o mesmo Hobbit. Ele não volta o mesmo Hobbit com 90% Baggins e 10% Tuque. Não, já está mais equilibrado, né? Já Assim, está meio mais Baggins, meio equilibrado. Tuque. Então, Tanto é, é uma depois o Senhor dos história Anéis de... começa uns anos depois, exatamente com Exatamente. ele a ter saudades de A ter andar para a saudades Terra-média. da aventura, exatamente. Ou seja, nós temos um personagem que sofre uma transformação sem querer e sem ele dar por isso, até mesmo nós leitores nem damos por isso durante a jornada, né? Só nos vamos assim percebendo, pera, ele está diferente, né? Ele torna-se o líder de uma companhia de anãos, né? Casmurros, teimosos, e Bruto, aquela sim. criaturinha pequenina que não tem nada a ver com aquilo, tem que ser o pulso firme na mesa, né? E dizer, não, isto vai ter que, vamos fazer isto assim, assim, assim. Porque o Gandalf, entretanto, vai-se embora, né? O Gandalf gosta muito de fazer isto, dar assim, dar ghost, assim, desenrasquem-se. Desenrasquem-se. O Gandalf da Ghost acho que é mais uma frase forte deste episódio. É, E também deu Ghost desaparece. depois no Senhor dos Anéis, também ali durante um bocadinho. Exato, ele, de vez- Depois ele gosta muito Não, mas dá-me graça que há aquela piada que é o Gandalf quis lutar com o Balrog sozinho para ficar com o... para acumular o XP, é XP, né, que se diz dos é jogos. dos RPGs, dos RPGs, sim. Exato. Foi Ah, mesmo, para voltar pronto. mais forte. Depois temos o Senhor dos Anéis, em que no fundo o anel que o Bilbo tirou do Sméagol, ou que era do Sméagol, é um anel muito Mágico, especial. O Senhor exato. das Trevas, que é o Sr. Sauron, quer recuperá-lo. E é preciso destruir o anel. Portanto, a Irmandade do Anel há um conjunto de pessoas que se juntam entre eles os hobbits para destruírem o anel. A coisa não corre muito bem. Eu acho que sobre o Senhor dos Anéis, tentando falar do livro, da obra, sem grandes spoilers, não é difícil. Não é difícil, não é fácil. Mas é Exato. para quem gosta de aventuras épicas e com grandes batalhas e com politiquices também, porque também existe, não é? Aliás, Sim, tem ali um cheirito, se quiser, um bafinho a Game of Thrones, essa parte mais política em que vemos os vários reinos, as várias questiúnculas que há entre o poder. Pá, e depois no Regresso do Rei eu acho que temos as melhores cenas de batalha que existem. E eu acho que a Irmandade do Anel, o grupo principal, acho que é um grupo de personagens fortíssimo. sim. É uns de cada. Temos humanos, temos um elfo, temos um anão, temos os hobbits. Ahm, Pá, e mesmo hoje em dia, passado tantos anos, para mim, já li seguramente mais de uma centena de livros de fantasia. Eu acho que é das histórias mais completas de fantasia a todos os níveis que podemos encontrar. Portanto, a trilogia do Senhor dos Anéis, a Irmandade do Anel, as Duas Torres e o Regresso do Rei, para mim, continuam a ser, além de clássicos, acho que são obrigatórios para quem gosta do género ou para quem quer vir a gostar. Tenho aqui um desafio diferente para ti, Inês. Diz-me. Como é que tu consegues vender esta trilogia, O Senhor dos Anéis, aos novos leitores? Ou seja, à malta que se calhar gosta de livros mais simples ou que gosta mais de romances. E depois também temos romance no Senhor dos Anéis, por isso é que eu digo Sim. que é um livro bastante completo. Ahm, Como é que tu consegues convencer a ler estes três bons calhamaços à malta que está a começar agora a ler fantasia? Olha, O Senhor dos Anéis, o livro, vamos chamar-lhe o livro, né? Porque O Senhor dos Anéis, o Tolkien queria que ele fosse um grande livro. O Senhor dos Anéis é um livro, só foi Sim, dividido por sim, questões editoriais, né? Porque claro. disseram, não vamos publicar um calhamaço de 1000 páginas, né? Isso não vai acontecer. Na verdade, o Senhor dos Anéis é um livro dividido, é uma história, digamos assim, dividida em 3 volumes, mas que internamente está dividida em 6 livros, porque o Senhor dos Anéis, tu tens os capítulos, né? E tens os livros, tens o livro um e o livro 2 que estão dentro da Irmandade do Anel, o 3 e o 4 nas Duas Torres, e o 5 e o 6 no Regresso do Rei. Foi assim que o Tolkien dividiu as diversas etapas, vá, por assim dizer, da história. Mas pronto, falando sobre o Senhor dos Anéis como um só livro, é uma obra que transmite verdades universais e intemporais. O Senhor dos Anéis não é só uma história de fantasia em que tens a luta do bem contra o mal, que isso também é intemporal, né? Acontece, infelizmente, no nosso mundo desde sempre, né? Desde que há humanidade.
Sim. Mas o Senhor dos Anéis é também uma história, e o próprio Tolkien diz que é sobre morte e imortalidade. Em que tu tens um mundo que nós dizemos que o Senhor dos Anéis é uma obra outonal, porque está naquela transição entre o mundo dos elfos, que eles estão a desvanecer, que estão a abandonar a Terra-média, e o mundo dos homens, que eles serão, né, os grandes senhores da Quarta Era da Terra-média, né? Então tu tens ali um sentimento de nostalgia e melancolia naquele mundo, porque o mundo muda e o mundo avança e eu não vou dizer modernizar aqui, mas o Senhor dos Anéis está numa etapa da história da Terra-média em que tu vais ter uma grande mudança que nunca existiu no mundo, né? Os elfos vão-se todos embora. E isso reflete-se muito na Arwen. Por exemplo, olha, para quem gosta de pular apêndices, não pulem os apêndices do Senhor dos Anéis, porque está lá, nos apêndices, o conto do Aragorn e da Arwen. Onde nós temos a Uhum. Arwen, que era uma descendente de. Ela era descendente do Elrond, que ele já é meio elfo, né? Que eles vêm de uma linhagem que pode escolher se são homens, se são mortais ou não. Isso depois é outra grande história, né? E tens o Aragorn, que é um homem, e a Arwen escolhe ser mortal pelo Aragorn. E quando chega à altura do Aragorn morrer, o Aragorn, sendo um grande senhor dos homens, o último dos grandes senhores dos homens, quando chega ao momento dele, ele sente que eu vou ter que ir, eu vou ter que partir. E ele escolhe, praticamente, quando morre. E a Arwen não consegue compreender isso, porque ela viveu num mundo imortal, né? E tu entendes o peso que a Arwen sente quando o Aragorn decide partir e quando ela fica para trás, porque ela escolheu ser mortal por alguém que é mortal. Ahm, então é algo que é agridoce e deixa-te triste sem tu saberes porque é que estás triste. Porém, o Senhor dos Anéis não é só tristeza, não é só melancolia, né? Tu tens esperança, tu tens a amizade que na obra Os valores que da é um amizade são fortíssimos no exato, livro. que é uma forma de amor muito presente no Senhor dos Anéis. E até tu tens isso abordado também, por exemplo, no livro do C.S. Lewis, Os Quatro Amores, né? A amizade é amor também, e tu vês como é que a amizade, um grupo de pessoas que não se conheciam, tirando os hobbits, né? Um grupo de 9 amigos, de 9 pessoas que foram numa missão, depois o Boromir, coitadinho, fica pelo caminho logo no início, mas pronto, que conseguem levar a cabo toda esta missão direta ou indiretamente. Porque, tudo bem, o Sam e o Frodo foram os únicos que foram até ao fim. Mas tudo o que os outros amigos fizeram, tudo, que os outros, tudo aquilo que os outros membros da companhia fizeram, no fim resultou naquela eucatástrofe, como o Tolkien gostava de chamar, que é o meu eucatástrofe é uma catástrofe Catástrofe. boa, que é aquela virada no fim repentina, em que vamos ter um final feliz. Exatamente. Porque tu pensas, a Terra-média está em guerra, vamos todos morrer, os povos livres vão acabar, o Sauron tem um poder comparado com os povos livres, com os elfos estão a morrer, os homens podem ser corrompidos, os anãos também não se querem meter nos assuntos dos outros. E tu pensas, o Sauron vai ganhar, né? Como é que ele não vai ganhar? Não, e quem vence são os pequeninos, né? São o Frodo e o Sam que chegam lá e conseguem, com a ajuda do Gollum também, certo? Conseguem chegar lá. E pronto, é isso. Para mim, O Senhor dos Anéis é uma obra com valores que, que vemos ainda nos dias de hoje, com verdades universais, que fazem sentido ainda hoje e é muito completa. Como o Francisco disse, temos um pouquinho de tudo na Terra-média e eu acho que para quem gosta de fantasia, devem ler O Senhor dos Anéis porque vocês vão até entender que fantasias mais recentes se inspiram, de certa forma Sim, sem nos dúvida Seus Anéis alguma. e vamos ver sempre isso espelhado, né? Então É, acho que se vocês gostam de fantasia, leiam o pai da fantasia moderna, porque gostando ou não, é J.R. Tolkien e o Senhor dos Anéis é a sua grande obra. Então façam esse favor a vocês mesmos e não se vão arrepender. eu acho que é obrigatório, até para quem mesmo quem não seja o maior fã de fantasia. O livro até é uma escrita muito bonita, é muito bem, é muito bem escrito. Portanto, eu acho mesmo Exato. para quem gosta de fantasia é obrigatório, ponto final. Mas mesmo para quem diga que não é o meu género preferido, não gosta assim tanto, eu acho que vale a pena conhecer, porque é um dos grandes escritores do século XX. Portanto, da mesma forma que às vezes fala muito dos grandes clássicos do século XVIII, XIX, XX, etc. Eu acho que o Tolkien merece
estar nesse lote e, como tal, merece ser reconhecido e ser lido mesmo por malta que possa não. Ou achar que não gosta de fantasia ou que não gosta mesmo. Por algum Eh, motivo, por isso é que o Senhor dos Anéis consegue entrar naquilo que é um clássico, né? Porque um clássico é uma obra que se torna, continua atualizada, independentemente de se sim, que é passarem 100, imortal, 200 exatamente. anos, exato, e por algum motivo também o Senhor dos Anéis foi considerado o livro do século, 20 neste caso, então acho que, Sim, por alguma mesmo, razão é por alguma e, razão foi, exato, e merece uma vai vista de muito olhos. além daquilo que é fantasia, né? Exatamente. Olha, para além do Hobbit e do Senhor dos Anéis, faço aqui muito do Silmarillion. Quero explicar um bocadinho para quem não conhece o que é esta coletânea de histórias do Tolkien, que eu acho que é muito importante para conhecer a base mitológica e o contexto do. No fundo, para o leitor ficar mais imerso no que é a Terra-média, eu acho que o Silmarillion é muito importante. Explica lá um bocadinho então o que é que podemos encontrar nesta coletânea de histórias. Então, o Silmarillion, antes de ser um livro, era o grande resumo, a grande mitologia de Tolkien, né? Como eu disse, o Tolkien começou a escrever a sua mitologia, que ao início supostamente seria a grande mitologia para a Inglaterra, que depois ganhou vida própria e tornou-se este grande monstro que nós temos, que é a Terra-média. O Silmarillion é isso mesmo. O Silmarillion é a história das Silmarils, é o que significa Silmarillion. As Silmarils foram então aquelas joias que eu vos disse que tinham sido criadas pelo Fëanor, que são roubadas por Morgoth, porque elas contêm a luz dos dias antigos, né? A luz das grandes árvores, das duas árvores que foram destruídas, que eram elas que iluminavam o mundo antes de existir Sol e Lua. E então o Silmarillion é a luta dos elfos contra os senhores do mal, elfos estes que também não se dão bem uns com os outros e que tentam destruir este grande mal que existe em Arda, Arda sendo o mundo, que é uma Arda que está maculada, foi maculada pelo mal. Os elfos, sendo eles imortais, e quando nós dizemos imortais, quer dizer que eles estão sempre ligados à Arda. Quando Arda um dia o mundo deixar de existir, os elfos também deixam de existir, mas enquanto Arda existir, se os elfos não forem mortos em batalha, ou forem assassinados, ou por alguma maleita, o elfo vai estar sempre ligado à Arda, e por isso é que no Senhor dos Anéis a imortalidade não é algo tão belo enquanto que nós mortais podemos achar que é. Não, tu carregas o peso do mundo em ti. E então, para os homens, a mortalidade no Senhor dos Anéis uma dádiva que Eru, Deus, deu aos homens, que eles não têm que carregar o peso do mundo. E isto para nós mortais é um pouquinho difícil de pensar dessa forma, Compreender, né? sim. Sim, mas Exato. quando lemos a história de amor do Aragorn, Sim, sim, percebemos um bocadinho melhor, não é? Porque eles estão. Uma exatamente. elfa apaixona-se por um humano que ela vai viver para sempre à partida, ele não, Exato. e Mas tanto vai ter de se tu viver. sabes que o Tolkien, para o Tolkien, um elfo e um homem, eles são dois lados da mesma moeda que é o ser humano. Sim, Um elfo também um ser humano, né? sim, sim, é um humanoide, sim, Tem- exato. exato, só que é mais elevado, né? Tem ali qualquer coisa que os homens não têm, né? Para além da imortalidade, né? Porque eles entendem, eles são diretamente ligados à Terra, né? À Arda. E pronto, o Silmarillion é essa grande batalha que se passa maioritariamente na Primeira Era, que dura cerca de 500 anos. Então, o Silmarillion é um grande resumo de tudo aquilo que se passa. Ou seja, nós temos três grandes contos, que são os principais do Silmarillion, mas o Silmarillion é um grande resumo de tudo aquilo que aconteceu desde o início da criação do mundo, desde o Ainulindale, que foi a criação daquilo que nós conhecemos como existência depois de haver o vazio. Eru criou os Ainur, que são os espíritos que através de uma música, de uma grande canção, criam a Arda e aquilo que nós conhecemos. Ou seja, temos desde o início mesmo dos tempos até depois à Primeira Era, no final da Primeira Era, em que o mundo depois acaba por ser destruído, aquela região que era Beleriand, no continente Terra-média, é destruída, é submersa. Avançamos para a Segunda Era, que já não faz parte daquilo que é o Silmarillion, que é o Akallabeth, que é a queda de Númenor, mas que está incluída no livro porque o Christopher Tolkien Sim, acabou sim. por incluir depois, que é a história da Segunda Era, onde temos os homens que são um povo os Númenóreanos, que é um povo dos homens muito forte, que temos uma espécie de descobrimentos na Terra-média, em que eles conquistam e descobrem várias terras e tornam-se muito poderosos. Aí volta.
começamos a conhecer alguém chamado Sauron, que faz uns anéisinhos mágicos, que anda ali metido no meio dos elfos e que leva depois também à queda desse grande reino dos homens. E depois, aí sim, entramos na terceira era, que é onde se passa o Senhor dos Anéis. Então, resumindo, o Silmarillion é a história desde o início do mundo até à primeira era, em que temos a história das Silmarils, e depois temos a segunda era, que é uma era que o Tolkien de facto explorou pouco. Temos muito pouco sobre ela, mas na verdade ela foi meio que criada para que houvesse uma ponta da primeira e a terceira Para era. justificar o Senhor Para dos unir Anéis, tudo, exatamente. exatamente, para unir tudo. Tá bem, não, tu vês que não foi algo que foi feito à pressa, mas de facto foi uma era onde o Tolkien se debruçou menos. E, e pronto, é isso. Ou seja, por isso é que eu acho que ler O Senhor dos Anéis e O Hobbit, em primeiro lugar, é muito importante, porque tu conheces um mundo que depois vais explorá-lo a fundo, como é que chegaste até lá. E aqueles três contos mais importantes que falaste, acho que foram aqueles que mencionaste aqui no livro, não é? A Sim, queda de sim, Gondolin, que é o primeiro de todos, os filhos de Húrin e o Beren e Lúthien, que é exatamente. a tal história de amor que falámos há bocadinho, e que é bonita e que, lá está, eu acho que algumas leitoras e leitores que gostam de Romantic, se calhar iam gostar desta história também. Sim, sim, sem Uh, dúvida. Além do Hobbit, do Silmarillion e do Senhor dos Anéis, há algum livro que, e dos livros de receitas, obviamente, são importantíssimos. Há mais algum que queiras para acabar, mencionar? Eu tinha aqui um que eu lembro-me de ver há uns tempos, não deves ter também. Eu não tenho, mas gostava na altura lembro que vi à venda, achei um livro muito fofinho do Tolkien, que era As Cartas do Pai Natal. Sim, Não sei se tens, que eu acho aquilo uma delícia, que é para quem não conhece, era as cartas que o Tolkien escrevia para os filhos a fingir que era o Pai Natal. Pá, e exatamente. aquilo é de uma criatividade e de uma imaginação fantástica, já que és uma consultora tolkiana e tens contactos lá na Planeta, vê lá se eles querem reeditar isto, porque eu não cheguei a meter Olha, as unhas na versão da Europa América, porque na altura, pá, estava no secundário, ou coisa que o valha, e não... O dinheiro não era muito, portanto ia gastar o meu dinheiro em livros, era noutros, livros de ação e de não ficção, faz sentido, não ficção julgamos. como deve ser. Agora gostava de ter o livro, que eu lembro na altura do folhear nas livrarias e achar um piadão. Pá, porque aquilo é cartas que ele deixava aos filhos de uma minúcia, de um trabalho, de uma criatividade brutal. E fofinhas, pá, que era cartas do Pai Natal para as crianças, aquilo era muito giro. Não sei se há mais algum que tu gostavas de mencionar, se te lembras assim de repente de, de mais alguma coisa. É assim, o Tolkien, neste mundo que nós vivemos capitalista, né, é uma grande máquina de fazer dinheiro. Então, até hoje há livros. Este ano foi publicado um livro novo do Tolkien que nunca tinha sido lançado. Ou seja, o Tolkien todos Verdade. os anos tem livros. Porque aquilo que aconteceu após Tolkien, porque o Tolkien, quando morreu, ele tinha muito poucas obras lançadas, publicadas em vida. Temos o Hobbit, O Senhor dos Anéis, depois temos também dentro da Terra-média, temos um livro que é The Road Goes Ever On, que são partituras das músicas e dos poemas da Terra-média para quem quiser tocar, Tocar. só que depois nós temos textos sobre essas músicas, sobre esses poemas. Por exemplo, temos a Namária, cantado pela Galadriel no Senhor dos Anéis, onde o Tolkien depois explica a gramática daquele poema em élfico. Então é um livro que também entra dentro do legendário. Temos também um que foi publicado em vida, que é As Aventuras de Tom Bombadil, que são poemas do folclore hobbit, que é folclore dentro de uma mitologia. Ou seja, será que aquilo que está nos poemas aconteceu mesmo na Terra-média ou é apenas lendas dos hobbits? Isso também foi publicado em vida por Tolkien e dentro da Terra-média. O que é que acontece? Tolkien faleceu em 73 e a partir de 70 e o Christopher Tolkien, o seu filho mais novo, o Tolkien tinha quatro filhos, três rapazes e uma rapariga, que era a mais nova. E o mais novo desses três rapazes era o Christopher, que ele deixou como guardião da sua obra e disse: se tu quiseres deitar tudo fora, deita fora, pega fogo. Se tu quiseres fazer alguma coisa com isso, faz. Então a primeira missão do Christopher foi publicar o Silmarillion, que era aquilo que o pai queria. E foi um trabalho absurdo, porque lá está, o Tolkien, como o objetivo dele não era publicar livros, eles tinham os seus escritos. E o Tolkien tinha muitos escritos. Tu tens mil e uma versões de cada uma das histórias, porque o Tolkien não conseguiu publicar o Silmarillion porquê? Porque o Tolkien nunca o parava de aperfeiçoar. O Tolkien mudava a história constantemente. Ele aprofundava cada vez mais e isso tornou-se algo que impossível de ser publicado. Ele era muito perfeccionista nessas coisas. E mudava, ia e vinha, ia e vinha. Então, o Christopher Tolkien, tentando que houvesse uma coesão entre aquilo que estava publicado no Senhor dos Anéis, que fizesse sentido depois com o Silmarillion, né? Sendo o Senhor dos Anéis publicado em vida, é a obra que nós usamos mais como sendo o ponto-chave, ou seja, tudo aquilo que bate no Senhor dos Anéis
não é canónico, porque depois também temos essa questão do que é canónico ou não dentro do legendário. Mas pronto, o Christopher Tolkien teve um grande trabalho em publicar o Silmarillion, e fê-lo muito bem. Há algumas coisas que de facto ele depois se arrependeu de não ter posto ou de ter posto a mais no Silmarillion, mas pronto, nós para sempre amamos o Christopher pelo que ele fez. E depois disso as pessoas, ele viu que havia tanta coisa para publicar do seu pai que ele começou a lançar outros livros. Nós temos os Contos Inacabados, de Númenor e da Terra-média, que, como o nome indica, são excertos, pedaços de outros contos, muitos deles da Segunda Era, que não tinham sido publicados antes. Também temos alguns textos sobre a Terceira Era, sobre a Primeira Era, então é um livro de textos soltos, por assim dizer. Como esse livro correu tão bem, ele decidiu lançar uma coleção de 12 livros que se chamam A História da Terra-média, e quando falamos destes livros, não estamos a falar de um livro com uma narrativa com início, meio e fim, não. São Sim, livros em é uma que enciclopédia. é basicamente todas as versões que nós temos daquilo que há do legendário. Temos a primeira versão do Silmarillion, que o Tolkien chamava o Livro dos Contos Perdidos. Depois o Tolkien repete a história em poesia épica. Depois temos a repetição da história em prosa. Depois temos as primeiras versões do Silmarillion. Depois temos a cronologia dos acontecimentos do Silmarillion. Depois o Tolkien decide e muda tudo outra vez, ou seja, são escritos que se repetem das diversas versões da história, com o Christopher sempre a fazer notas e comentários. Mas não é um livro em que tu te sentas a ler e tens uma história mesmo, estás a ver? Sim, sim, sim. Ahm, nessa história da Terra-média, nós também temos dentro disso a história do Senhor dos Anéis, em que o Christopher publicou as diversas versões do Senhor dos Anéis até chegarmos à versão final. Porque o Tolkien, desde 37 até 54, 37 quando saiu o Hobbit, até 54, que foi quando saiu a Irmandade do Anel, o Tolkien teve constantemente a trabalhar no Senhor dos Anéis. E imagina os editores, Coitados, Senhor pá, fogo. Tolkien, estamos há quase 20 anos à espera disto. Mas foram muito pacientes, algo que hoje não, acho que não, nem não acontecia, né, neste mundo onde Não. nós vivemos hoje em Tinhas de dia. ter um estatuto lendário Muito, como um exato, George Martin ou algo do género, não esquece, como é óbvio. exatamente. E então, pronto, temos essa coleção de 12 volumes que nós aconselhamos a alguém que de facto queira conhecer mais daquilo que está por trás da obra e explorar como é que a mente do Tolkien funcionava e como é que ele criava o seu mundo. Ou seja, se vocês querem ler, se querem ler só mais uma fantasia, não é um livro para vocês. Ou se querem ler mais um. Percebes o que eu estou a querer dizer? Qualquer pessoa Sim, pode ler, atenção, mas é é mesmo para os muito fãs mais mais. ferrenhos e mais Exatamente. acérrimos, que queiram mesmo conhecer os bastidores do Isso Tolkien. mesmo, exatamente, é um making of, behind the scenes. Depois, os três grandes contos que nós já falámos aqui, que é A Queda de Gondolin, Filhos de Húrin e Beren e Lúthien, também têm os seus próprios livros publicados. Os Sim, Filhos de Húrin, o Christopher Tolkien conseguiu publicar uma narrativa coesa, com início, meio e fim. Contudo, Beren e Lúthien e A Queda de Gondolin são livros onde tu encontras as várias versões dessa história ok. que o Tolkien, nas quais o Tolkien trabalhou. Depois, agora mais recente, também tivemos A Natureza da Terra-média, editado por Carl Hostetter, e A Queda de Númenor, editado por Brian Sibley, que são o Nature of Middle-earth. É uma história em que também temos vários ensaios de Tolkien, mais metafísicos, onde o Tolkien tem muitos devaneios sobre como é que vamos fazer, a que idade corresponde à idade dos elfos comparando com a idade dos homens? Ou seja, um elfo com 100 anos, que idade é que ele tem a idade humana, de homem, percebes? É um livro que é um bocado chato, porque é literalmente o Tolkien a fazer contas, mas depois no fim tu tens informação sobre, por exemplo, a fauna e a flora de Númenor, em que ele descreve as várias espécies e descreve depois, mais à frente, fala sobre aqueles faróis de Gondor que tu tens Sim, sim, que se sim. vê nos filmes Se à que eram ascendência. Ou acesos, seja, sim. é um livro com um apanhado de informação solta, vá. Está dividido em três partes. Depois, Na Queda de Númenor, este livro foi lançado na altura em que saiu a série, que se passa na Segunda Era. É um livro em que tens um apanhado de toda a informação da Segunda Era do mundo da Terra-média, do mundo do legendário de Tolkien. Ou seja, são livros que já não são, têm escritos do Tolkien, mas que, pronto, são estratégias para venderes mais e teres mais livros à Claro. venda, né? Não, Ahm, mas é bom, falo pelo menos na qualidade de fã do Tolkien. sim, Acho bem que aproveitem tudo o que o homem escreveu e tentem trazer cá exato. para fora, de uma forma que faça sentido, obviamente, não é? E, E acho e que como essas enciclopédias, está aí a falar, vale muito a pena.
Não, se vocês querem aprofundar, força. Depois, como tu falaste das cartas do Pai Natal, ah, sim, são cartas que o Tolkien escrevia todos os anos para os seus filhos, como se ele fosse o Pai Natal, É, eu como acho se isso fosse maravilhoso. o urso polar, por exemplo, que é um amigo do Pai Natal, né, que eles são sempre assim às turras. E o Tolkien, para cada personagem das suas cartas, tem uma caligrafia diferente, e que isso ainda é mais maluco. Ele ilustrava as cartas, o Tolkien também desenhava muito bem. Tem o seu estilo próprio, né? Pronto, mas eu gosto muito das artes do Tolkien. Tu tens também, por exemplo, um livro infantil que é o Roverandom, que é um cãozinho, que Tolkien inventou essa história porque o seu filho Michael, o filho do meio dos rapazes, perdeu um cãozinho na praia e o Tolkien escreveu uma história para o seu filho, que era o cãozinho Rover, e tornou-se, hoje em dia é um livro publicado. Tu tens também, por exemplo, The Smith of Wootton Major, que é uma história de um ferreiro em que entra no mundo das fadas. E aí é um pouquinho do Tolkien explora esse conceito de mundo das fadas e do que nós chamamos, na tradução de português do Brasil, é o Féria, que é Féria, o mundo das fadas. E essa história, só para tu veres como o Tolkien, eu não sei como é que as pessoas tinham paciência. Essa história começou por ser um prefácio para um livro do George MacDonald, que também influenciou Tolkien e C.S. Lewis, que é o livro que se chama The Golden Key, a Chave Dourada. Pediram ao Tolkien para ele escrever um prefácio para esse livro. O Tolkien começou a escrever o prefácio e inventou uma história. E o prefácio, olha. Alguém que o Não há- escreva, que eu não estou para isso. Exato. Então, depois, para quem quiser explorar um pouquinho dessa questão dos contos de fadas de Tolkien, ele tem um ensaio que é On Fairy Stories, que está publicado num livro que se chama Tree and Leaf, que é um grande ensaio, foi uma palestra que o Tolkien fez sobre o que é um conto de fadas. E sobre aquilo que eu falei antes, que é o Ok. catástrofe, né? Aquela virada repentina no final da história em que tudo corre bem, em que ele define porque é que a Alice não é a Alice no País das Maravilhas não é um conto de fadas, porque é um sonho. Então não pode, para ele não é um conto de fadas. Ahm, Depois, para quem gosta assim de, deixa-me pensar, se tu fores, quiseres seguir um pouquinho a cena do Tolkien, linguista e filólogo, tens várias obras onde podes aprofundar, por exemplo, o Beowulf, o Tolkien tem uma tradução dele do Beowulf, e ele também fazia uma coisa que era um retelling, por assim dizer, de histórias antigas. Temos a Queda de Arthur, que é uma versão dele da história Do do Rei Rei Arthur. Artur? A maior parte depois das histórias que estão publicadas e muito daquilo que está publicado depois, postumamente, pelo Tolkien, são coisas inacabadas. Porque o Pois. Tolkien escrevia só porque sim. Temos também uma tradução do Sir Gawain and the Green Knight, também pelo Tolkien. Temos também, por exemplo, uma tradução em prosa de um poema, do poema The Battle of Maldon, que é daquela batalha do século X, talvez, século VIII, que foi uma batalha muito famosa entre vikings e anglo-saxões. Ah, Saxónicos, sim. Sim. Que é The Battle of Maldon. O Tolkien traduziu para a prosa e depois escreveu uma fanfic, ele próprio, que é The Homecoming of Beorhtnoth, que é uma fanfic dessa batalha. Usando os termos que nós usamos hoje em dia, sim, o Tolkien inventou uma história relacionada com essa batalha. Então, isso está publicado num livro que saiu há 2 a 3 anos, que é The Battle of Maldon. Este ano, por exemplo, saiu um livro que saiu agora em outubro, que é The Bovadium Fragments, em que é uma fantasia satírica em que Tolkien chama-se, Tolkien não, Oxford chama-se Bovadium, e é uma crítica aos motores e a como Oxford se tornou uma cidade motorizada e como as pessoas se tornaram escravas da máquina, porque é um tema também muito importante na obra de Tolkien, que é a máquina, né? E como o mundo se corrompe com a máquina e com a tecnologia, que, por exemplo, no Senhor dos Anéis está ligada muito a Saruman. Sim. Ah, então o Ah, Tolkien esse é interessante. Eu esse não conhecia, é, parece-me interessante, sim. é Ok, novo, vou é estar novo. atento. Lá está, chama-se Fragments, porque é uma história que o Tolkien nunca acabou. É uma história que tem 30 páginas que depois os editores escrevem ensaios e prefácios e coisas Pois, só para compor, claro. só para compor, né? Não, mas há muita coisa que ele deixou, ainda bem. Olha, neste, demos aqui, já vai mais do que longo, mas foi muito interessante. Deste aqui, que lá está, és uma consultora, não é? Tolkiana, não é? Ai pá, Deste aqui uma visão do. Tolkienista, Tolkienista. Desculpa, É. desculpa, não quero ofender. Uma Não, consultora, não, não, não. uma consultora tolkienista. Deste aqui vários opiniões e formas de ver a obra do Tolkien que são diferentes, ou que mais aprofundados, ou que estamos habituados a ouvir e a conhecer. Acho que quem ficou até esta altura, primeiro, dá de parabéns.
Mas acho que leva aqui uma ensaboadela de Tolkien Ah, sim. que não encontra em todo lado. Então, obrigado pelo teu tempo e pela tua disponibilidade. Antes de irmos embora, só aqui uma questão, uma curiosidade pessoal. Ok. Suponho que leias outras fantasias, não é? Não seja só Senhor Sim, dos sim, Anéis. sim. Diz-nos aí, pronto, sei, obviamente que Senhor dos Anéis e Tolkien é difícil de encontrar parecido. Não estou a dizer que tenha que ser do mesmo nível ou melhor, ou seja o que for, mas diz-me outros autores ou outros livros de fantasia que tu gostes e queres recomendar já agora, para isto não ser só sobre o Senhor dos Anéis. Olha, eu gosto muito também de Nárnia, mas pronto, Ok. é assim mais infantil-juvenil, mas Mais gosto juvenil, mesmo, sim. exato, gosto muito de Nárnia. Agora, entrei também no, eu gosto também de Ursula K. Le Guin. A Uhum. saga Earthsea é fantástica, é linda, 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 então para quem não conhece, leiam, que agora está a ser lançada pela Relógio d'Água, Relógio da Água, sim, sim, não sim. é? Eu comprei os antigos e depois comprei as edições antigas portuguesas e depois comprei um volume único de tudo em inglês para ter tudo, que ela depois tem outros contos também, dentro desse universo. Sim, mas em português já temos vários no Relógio da Água, temos um também pela série É, Emergência, portanto os leitores tugas exato, também já é têm aqui muito muita bom. autora para conhecer. Depois, olha, também comecei a ler Brandon Sanderson no ano passado Ah, e tens gostei muito para ler muito, então. então tenho muito para ler, estou entusiasmada. Este ano li pela primeira vez O Nome do Vento Oh, e amei, amei, pá, mas olha que vais ficar triste porque vais porque acabar não de há a ler parte 3, não é? e o senhor não acabou de escrever ainda e vamos ver se vai Exato. acabar. Pronto. Mas sim, Por mas é exemplo, brutal. O primeiro livro é falando, brutal. eu não, achei incrível. Achei mesmo uma fantasia completamente diferente de tudo o que eu li até hoje. Depois, lá está, a George Martin já comecei a ler, mas fico desanimada por achar. Já vi a série toda, né, Uhum. de Game of Thrones e para mim é uma das minhas séries favoritas de sempre, né? Por mais que tenha tido aquele final. Eu acho que isto é uma coisa que eu gosto muito de falar com as pessoas, que é, para mim, a experiência de ver Game of Thrones, a série, quando estava a sair, é algo que nós, enquanto comunidade de fãs, não sei se tu viste a série na altura, Vi, claro, assistias, li os livros antes e vi a série na altura. tu não te lembras daquela cena de nós às 2 da manhã estarmos no canal da HBO para ver a série, porque se Sim, entravas no sim. Facebook, era spoilers com fartura, Eu e vi de qualquer madrugada por causa pessoa. disso, exatamente. Exato. E qualquer pessoa que fosse teu amigo, vá, qualquer pessoa não, mas muitas pessoas que nunca viram fantasia na vida, nunca leram, gostavam da série e toda a gente falava disso. Eu acho que isso foi um fenómeno tão grande a nível cultural, né, de cultura pop, que acho que nunca mais não vai ser alcançado tão cedo. Claro que temos vários momentos da cultura pop, né, no nosso mundo, né, neste século, mas acho que essa experiência de ver Game of Thrones às 2 da manhã para não entrar no Facebook e levar com spoilers. Foi muito bom. Sim, não vai voltar a acontecer, provável. Oh, vai, mas Exato, porque tens o não é algo muito streaming, comum, não. né? Exato, exato. Não, foi, acho que, e lá está, toda a gente via Game of Thrones, toda a gente via. Amigos meus que nunca leram um livro na vida, amigos meus que nunca não gostam de fantasia, toda a gente via Game of Thrones. E lá está, como eu não tive a experiência do Senhor dos Anéis há 20 anos atrás, porque era pequenina, né? Viveste esta. Exato. Mas pronto, eu comecei a ler os livros já 2 ou 3 vezes, mas lá está, como não há continuação, fico desanimada e nunca continuei. Agora, comecei a ler também recentemente uma fantasia atual também, que é do Will of Many, A Vontade de Muitos, Sim, gostei muito também. que saiu agora o Do livro James 2. Ilsington, sim. Exato, gostei muito do primeiro livro, achei uma fantasia diferente também. E deixa eu pensar mais. Tenho ali a minha prateleira das fantasias. Não, pá, já deixei Também, aqui vários clássicos e um mais não, mas recente, a que é mim, o. assim, os favoritos de momento é, sem ser o Tolkien, o C.S. Lewis, é Ursula K. Le Guin, está logo abaixo, e Brandon Sanderson estou a amar, e, e também O Nome do Vento, que acho que está muito bom. E É um tenho pena que não livraço. É haja uma a pena parte se, 3. se os senhores não acabar, mas pronto. Olha, Inês, cara consultora, muito obrigado Obrigada pelo por este convite. bocadão. Espero que haja mais gente a ouvir e a poder, e que este podcast, este episódio, possa servir para estimular mais pessoal a querer conhecer melhor, um bocadinho melhor a obra de Tolkien. Uh, que conheçam também o Tolkien Talk, o vosso projeto de grande valia. E pronto, agradecer-te mais uma vez. Despeto do pessoal para seres bem educada. Ok, claro, com certeza. Primeiro, quero-te agradecer, Francisco, por teres confiado em mim para carregar durante este A podcast cruz tolkiena, sim. esta cruz, exato, que eu carrego com muito gosto e como eu digo, a minha vida sem Tolkien não é não existia, mas
não consigo imaginar, né? Não era a Porque mesma lá está, coisa, claro. desde pequenina, desde que eu vi o filme e tinha 7 anos, que me acompanha desde aí, seja através de filmes, dos brinquedos, dos jogos, dos livros, né? Então, Tolkien é a minha vida e pronto, e há que assumi-lo, mas e por isso gosto quando sou reconhecida por isso também, né? E tento partilhar com as pessoas nas redes sociais e no nosso canal de YouTube do Tolkien Talk esse amor e criar um espaço onde as pessoas possam vir e mesmo que não tenhas amigos que gostem de Tolkien, de Senhor dos Anéis, de fantasia, nós queremos ser sempre aquele porto seguro para as pessoas poderem vir e serem acolhidas. Nós também temos clubes de leitura. Vamos começar agora terça-feira o clube de leitura semanal, lives semanais dos Filhos de Húrin. Então, para quem quiser acompanhar, pode acompanhar connosco no YouTube. Também Muito temos a bem. leitura do Hobbit, do Senhor dos Anéis e do Silmarillion gravadas no nosso canal do YouTube. Então, podem ir lá e reassistir, para quem quiser alguma companhia nessa demanda. E pronto, sigam-me também no meu Instagram, Inês @tt, onde partilho muita coisa de Tolkien também, assim como de outros livros que eu leio. Também faço aqui publicidade à minha querida agência, a Nerdcore Experience, que vocês também podem seguir. Tenho feito também uns trabalhos entre estreias e gosto de explorar um pouquinho também da cultura pop, porque apesar de Tolkien ser aquilo do qual eu vivo, também gosto de outras coisas, né? Claro, obviamente. Já que eu Então, fiz aquela pergunta de outros livros que tu gostavas. exatamente, exatamente. Então também tenho trabalhado com eles aqui em Portugal, noutros projetos, então fiquem atentos, né, ao que aí vem, que eu vêm coisas muito interessantes. Então é isso, olha, sigam-nos e quem quiser ler Senhor dos Anéis e tem medo, vai ser pelo Hobbit, Os Anéis não mordem, veio os filmes primeiro, pode ver os filmes à vontade primeiro, porque para mim não me estragou a experiência, porque... Não, eu acho que os filmes são muito bons e Exato. complementam a experiência. Podem servir até para dar vontade depois de ler os livros. Pronto. Exatamente, é isso mesmo. Se tiverem o Silmarillion em casa, olha, comecem pelo Silma. Não, há quem o tenha feito e sobreviveu e está aqui para contar a história. Então, não tenham medo, Tolkien não morde, não é chato. As descrições são bonitas e vale a Exatamente. pena. E eu espero que esta live, este podcast de o quê, 2 horas ou Pá, mais, se aí calhar, sim, já nem sei. vos tenha criado alguma curiosidade para conhecerem a obra do pai da fantasia, porque quer queiramos, quer não, e quer gostemos ou não, é uma verdade, que não pode ser debatida. Ex- Então, Exatamente. espero que tenham gostado e muito obrigada. E ficamos com esta ideia que Tolkien não é chato e não morde. Pessoal, leiam. Oh, muito obrigado por terem estado connosco. Inês, muito obrigado mais uma vez. Senhora Obrigada. consultora, um grande beijinho. Olha, leiam Beijinhos. muito. Até uma próxima. Fiquem bem. Obrigado.